aqui que a gente, pelo menos a gente chora as pitangas ao vivo gravando. Fica melhor, nego do drama. Não, mas cara, assim, pô, é muito, muito difícil. Eu tava pensando muito nisso, né? Trazendo para isso que eu tava falando. Quando as dificuldades são nossas, a gente fica ali olhando, tenta contornar e tal, mas, tipo, ver as crianças tendo dificuldade, assim, é muito complicado, sabe? Tipo, as- tendo dificuldade lidando com as limitações, você, cara, pô, eu queria ter condições de sobrepujar isso tudo e fazer, tipo, e aí ver, principalmente com esse negócio de escola, né? A dificuldade que eles têm tido e tal, criança. Esses dias falaram lá, tipo, falaram do cabelo de Benjamin, o menino perguntou por que que ele não cortava o cabelo e tal. E aí ele ficou, por que que eu não corto meu cabelo, né? É muito difícil, cara. Isso, a gente cria várias paradas, né? Tenho pensado muito nisso, várias paradas para criar as crianças de uma maneira que elas se sintam empoderadas, chegar ali na escola, um comentáriozinho, uma paradinha, Dói quebrar. tudo. Caramba, mano, é muito difícil lidar com isso, sabe? De verdade. E isso tem mexido muito comigo ultimamente. E foda. Lá na escola da aluna, a aluna chegou em casa dizendo que a professora apertou o braço dela e ela começou a chorar e que era para eu ir lá falar com a professora, Hum, porque a professora apertou o braço dela. A aluna tem 3 anos, cara. Então, tipo, aí já me bateu todo aquela outro rolê que aconteceu na última escola, que ela sim. falou que a professora tá me batendo nela, e eu fiquei pensando, pô, quanto que isso aí não tá um trauminha ou afetando. Uhum. Aí a Luísa questionou a professora mandou um áudio lá, toda atrapalhada, dizendo Ah, que a aluna é muito quieta na escola e muito sensível ao toque, que outras crianças tentam tocar ela e até carinhosamente, e ela muitas vezes chora. E ela é muito quieta, não fala. Só que aqui dentro de casa, cara, aquela guria é uma tagarela, cara. pode crer. E aqui dentro de casa é todo. Aí, tipo, eu fiquei pensando, tá, vamos lá, vamos estudar isso. A tipicidade é uma das coisas que vem na cabeça, né? Uhum. E outra é algum trauma por conta da situação que aconteceu na última escola. E aí ela começou já a produzir isso e reproduzir. E aí a gente foi lá na escola conversar, cara. E aí eu também já fiquei, saca? Sei lá se eu sou muito carrancudo ou se eu sou muito desconfiado, sabe? Aham. Porque eu, pra mim, a minha pequena, ela é muito demais, assim, em todos os sentidos, assim, Sim. tagarela e fala demais. Só que aí a professora e a diretora falaram que lá ela é muito calada, é difícil ela se comunicar. Aí agora eles vão fazer um período de análise, assim, de tipo de como é que não é análise, é relatório, assim, né? Uhum. Para depois a gente ir para um psicólogo, o psicólogo dar uma olhada, sabe? Uhum. Aí isso aí também já me pegou também, me deixou meio cabreiro. É O fogo. importante, eu acho que essa questão fosse descrita, né? Por exemplo, numa avaliação semestral, né? Mesmo ela É, tendo 3 anos, né? Alguma coisa assim meio que descritiva, assim, né? agora que vai começar. Então, tanto é que a gente foi lá, e aí ele já, "Não, a gente vai ter isso aí, tudo vamos fazer para vocês, porque ela, até a diretora falou que é uma identificação conjunta, né? Uhum. É o que a gente identifica em casa, Uhum. X o que a escola identifica na escola, né? Só que é engraçado, cara, porque a aluna, ela é muito, eu sinto ela muito comunicativa. Só que aí, tipo, quando eu levo ela no balé, ela é tímida. Eu sinto que ela demora para se abrir para algum tipo de relação, sabe? Uhum. Mas não, mas tipo, pô, ela acorda de manhã falando o que ela sonhou e contando a história do que ela sonhou com um amiguinho da escola. Então, tipo, eu conheço todos os amiguinhos da escola por nome
por ela me falar. Uhum. Então, eu sei o Shellen, eu sei a Laila, eu sei a Asmin, que ela não é Yasmin, mas ela chama Asmin. Asmin. Eu, Hum, eu sei de todos, e eu sei o que aconteceu. Aí ela fala que a Yasmin brigou com o Shallow. Ela chega em casa contando todo o diário da escola, entendeu? Do que Uhum. aconteceu. isso é importante. É, e eu só, e o que que ele fez? E o que que a professora fez? E eu vou, sabe? E aí Sim, aí é engraçado a gente ouvir que lá ela é, sabe? Quieta, sim. saca? Uhum. Entendo. Entendo. É exatamente essa parada de como a criança é diferente em casa e na escola, né, cara? A gente tá precisando. O Porto Seguro é aí dos moleques aí na tua casa, né? Pode crer, É, pode do crer. Benja é contigo, né? O Porto Seguro do Benja é do lado do pai dele. É Aí, em casa. hum, É meio sinistro, assim, porque a gente fica pensando, né, cara? Esses dias eu tenho pensado muito nisso, refletido muito em cima disso, assim. Tem uns ideais que a gente vai criando, né? Vai pegando informações, vai pesquisando, aí, pô, queria uma escola assim, uma criação assim, assim, queria que as coisas fossem assim, assim, assado. Aí chega na escola mesmo e ninguém liga pra isso, tá ligado? Ninguém liga se você tá passando uma educação positiva, com apego, ninguém quer saber, principalmente no sistema tradicional, né? E eu tenho me frustrado muito com isso, porque às vezes a gente tem buscado os diálogos assim, de falar, né? Antes do início das aulas, eu fui lá e falei: olha, Benjamin é uma criança assim, assim, assado. Ele só precisa sentir que ele está sendo ouvido. E, cara, a gente está tendo problemas com as mesmas coisas sempre, sabe? Dele dizer que ele não é ouvido, de trazer episódios assim, os professores não conseguem individualizar o tratamento com elas, né? Semana passada teve a reunião de pais e eu fiquei para conversar, eu fui. E aí fiquei para conversar com as professoras dos dois, né? Reunião de pais a gente não tem condições de ir, porque não tem aula, então um fica com as crianças e o outro vai. Geralmente, como a rotina aqui estava meio zoada e Tatiane também estava adoecida, eu fui. E aí eu falei para a professora, poxa, eu preciso que vocês ponham em prática o que eu conversei aqui antes do início das aulas. Pô, Benjamin é uma criança assim. Ele precisa sentir que ele está ouvindo, ele gosta de falar, ele é comunicativo, ele precisa sentir que ele está sendo ouvido. E ele só está trazendo relatos de que não está. E aí ele traz uma coisa para a gente para casa e os relatos são outros. Aí na agenda, Benjamin puxou o cabelo da menina, puxou o cabelo da coleguinha. Aí quando vai ver, Benjamin, o que que houve? Não, ela tava mexendo no meu cabelo, eu não gostei. Pedi pra ela parar, ela não parou. E aí ela tava puxando meu cabelo e depois eu fui lá e puxei o cabelo dela. E aí só chega que ele puxou o cabelo da menina. Então, tipo assim, Benjamin tá fazendo, Benjamin é isso, Benjamin é aquilo. Mas ele tá reagindo a várias paradas, tá ligado? E aí eu fico assim, caramba, eu fui lá e conversei, falei, caramba, gente, precisa prestar atenção. Tanto que a última conversa que eu tive lá foi até um pouco mais enfática, assim, ó, eu entendo que não tem como vocês individualizarem muitas coisas, mas tem coisas também que a gente não tem como negociar. A responsabilidade dele se sentir ouvido na escola não é minha, é de vocês, conversando com as professoras. A responsabilidade de vocês. E não é que ele tem que ser atendido em 100% das demandas, mas ele não está sendo ouvido, pô, ele não está sendo levado em consideração. E a gente já acha que ele já está sendo tratado como um aluno problemático sim, na escola, tá ligado? E eu falei assim, cara, se rotular já era. E ele vai ser mesmo, já tem o rótulo. E aí trazendo para esse paralelo, né, que a pessoa está falando, tipo, aqui em casa, ele fica pedindo o dia inteiro para fazer tarefas. Chega aqui, quer estudar, quer fazer, e aí chega na escola, ele nem tem apresentado objeção a fazer as coisas na escola, mas é o comportamento. E a gente vai lá, conversa e tal, não sei o quê, aí vem a lista. Benjamin bateu, correu, não se jogou no chão, fez, fez, fez. Assim, caramba, cara. E conversa com a professora e fala: o que que tá acontecendo? Fala pra gente isso aqui. Não, ele tá. Aí não consegue falar. Assim, o que que eu quero dizer com isso tudo, né? Duas coisas. A gente, quando começa a pesquisar esse bagulho, vê vários modelos de escola, vários modelos de educação. Escola Montessori, Waldorf, cria uns ideais sinistros na cabeça. Cara, escola Benjamin, as crianças estão super tradicional. As crianças já trazem retorno de que tem que juntar a mãozinha antes do lanche para rezar.
e a gente não tá conseguindo é, se comunicar com a escola, tá ligado? Tipo, chega lá e a gente tá começando a anotar coisas na agenda, tipo, se Benjamin, diga o que Benjamin tá fazendo pra gente poder conversar em casa. E, e eu tô vendo assim, a gente tá vendo que de verdade, meio que estão largando assim. Ah, vai fazer coisa errada, vai. E eu tô com muito medo, porque eu tô vendo que ele tá sendo atropelado pelo sistema, né? Numa escola conteudista, que a gente achou que ia ter alguma coisa que fosse, enfim. E a gente tá vendo que ele tá sendo meio que atropelado pelo sistema. Procuramos, procuramos outras escolas, mas ninguém mais aceita aluno essa altura do campeonato, né? Então a gente tá aqui nesse turbilhão, assim, querendo saber o que que a gente vai pensar para essa parada, sabe? Mas é muito difícil você traçar, para mim, né? É, você traçar a ideia de como você quer que a educação do seu filho seja a partir dos seus ideais, e quando chegar na escola, a escola pegar e rasgar tudo. Tipo, não, aqui a gente Tem não. outro processo. É, E também quando já te tratam, né? É o que aconteceu comigo. Não, paizinho. Não sei o que. exatamente. Não, calma. Eu sei exatamente o que eu tô falando. Eu não sou uma pessoa que tá aqui falando de impulso. Uhum, Para vir falar aqui com vocês, eu não, eu pensei, eu refleti, eu estudei, eu li. Eu sei qual que é o procedimento de vocês como instituição. Eu sei qual que é. A partir desse ponto, eu quero ouvir de vocês como é que é o paralelo dessa instituição com a minha filha, né? sim, Porque tem que ter uma ponte. Sei que muitas vezes os professores ficam sobrecarregados, que eu imagino que deve ser o caso do Benja, porque ele já é um pouco mais velho, então, tipo, as sim. demandas das crianças são maiores, né? Uhum, Mas a pedagogia está aí para instruir e sim, lidar com essa situação, né, cara? sim, E tudo que eu vi, assim, de pedagogia, a pedagogia não é só em lidar com a criança que está aprendendo, e sim também com a família, sim. com o entorno dessa criança, né, cara? Uhum. Isso que para mim me deixa mais chateado quando eu vou conversar com a escola. É porque você Porque, não tipo, parece que não pô, faz parte do processo, né? não, tipo, eu sou só um, tipo, é o paizinho, tá ligado? Sim. Tipo, enfim. É um Na real adereço, um não adorno. faz, né? Na real a gente não faz mesmo. E Eu, aí, eu, Luan? eu Boa acho, noite, eu meu acho muito amigo. interessante. Eu cheguei já. Queria dizer que eu vi vocês mandando link no grupo. Eu falei, mano, por que vocês estão mandando link no grupo? Nada não, pô. É, Não, eu é esqueci total, corrente. gente. Ô, É Como é corrente. que é um grupo trabalhando pra oculto, é caralho, um velho. grupo É. secreto. Não, é que tá chegando muito no Instagram E agora. Eu sou sete gerente de vendas do anos. Mercado Livre e eu tô com esse grupo aqui no trabalho de. Foi isso. Puta, mano, eu recebo isso toda semana. Se tu não passar esse link para 7 pessoas, É, vai ter azar Vai mais ser uma semana. amaldiçoado. É. Não, mas eu. Aí, enfim, entrei vocês falando sobre esse lance, né? E eu também tenho ficado muito preocupado. E eu já começo a identificar na escola do Rudá, assim, aqueles traços de comportamentos racistas das professoras. Tipo, e aí, vai cortar o cabelo dele, não? Saca? Porra. Igual eu, o dia que eu cortei o cabelo, cheguei lá na escola do Rudá, a professora falou: Nossa, ficou bom assim? Ficou bom assim, né? 200 anos deixa, indo pra porra do deixa eu falar Por cabelo que que baixinho. ele grande. não corta igual, né? Deixa eu falar É, baixinho. A minha sogra, toda vez que aparece o cabelo, agora, ó, caramba, agora tá bonito. E aí, por que eu tô dizendo isso, né? Porque como eu também trabalho fazendo formação de outros professores, eu tenho observado muito assim, o comportamento de outros professores, e agora a gente está trabalhando com creche também, né? Creche, educação infantil. E a minha é um outro olhar, né? Não é olhar enquanto pai, é enquanto professor que está formando esses professores. Uhum. E cada vez mais, assim, eu tenho ficado mais pessimista. Na real mesmo, assim, é meio foda, né, falar, porque, mas, desculpa, galera, eu sou essa pessoa Não, que cara. pra jogar o balde de água fria, porque o bagulho é isso. desculpa não, é real. Real, pô. E eu falo assim, mano, tipo, não tem como. E aí eu tava trocando ideia com a professora do meu filho e falei assim, olha, eu tenho vontade de ensinar algumas coisas para o meu filho, alfabetizar meu filho na escola. Não, deixa que a escola faz isso. Aí eu fico pensando, se eu deixar a escola fazer do jeito que a escola pensa,
propõe não respeitando, que é o caso do que o Diego traz, o filho dele, e eu sei que esse não é meu trabalho, a escola de Uhum. fato, esse é o trabalho da escola, mas, cara, se a gente também não der uma adiantada no processo ali, Não, nosso pode filho vai crer. se fuder já, velho, de alguma Cara, forma. aqui a gente tem muita vontade e a gente estuda real, oficial mesmo, assim, é o homeschooling, né? E a gente estuda a possibilidade do homeschooling. Então, tipo, a gente entrou em alguns grupos É. e, cara, o foda do homeschooling é que, tipo, tudo que a gente busca de referência aqui é branca, né? Então, tipo, Porra. e também muito, é, tipo, pô, eu sou uma pessoa católica, né, tipo, de Você vai falar o que eu ia criação, dizer agora. só que é muito, muito religioso Religioso. de uma forma, Mas, pô, ô cara, Raul, oi, foi aprovado isso? Porque não, eu lembro não, que estava em discussão e não rolou, né? não é aprovado, mas é o seguinte, não é aprovado, mas também não é desaprovado. Vamos falar o brasileiro, né? Uhum. Quem É, quiser pode. pode, só que tu vai enfrentar algumas situações. Então, que era isso que eu ia falar. Então, eu entrei nesses grupos, e no grupo e a Luísa entrou mais, e eu fui pegando também o que a Luísa foi falando também. Tem advogado explicando como proceder se o conselho tutelar vir na nossa casa. Então, Uhum. tipo, tem as alternativas, né? Então, tipo, a gente aprende a se comunicar. Só que eu fui entrar na porcaria desse grupo e a Luísa também foi pegar essa informação depois que aconteceu a situação lá em Blumenau, que foi foda pra caralho. Sim. Tipo, até que a minha sogra trabalha com duas mães das crianças que aconteceram, sabe? Então, tipo, foi muito forte aqui Uhum. na nossa família. E, e aí eu fui lá no colégio, na escola, na creche, e vi como é que estava a situação de segurança, né, cara? O que que ia ser feito, como é Uhum. que ia... Porque na mesma semana rolou vários fake news dizendo que ameaça de atentado em Itajaí, não sei o quê. E eu caí na besteira dessa minha porcaria, dessa minha língua grande, que eu falei, não, ó, a aluna tá aqui, mas eu tô pensando, se a gente tem possibilidade de tirar ela e ela ficar em casa com a gente até os 4 anos, e saiu da minha boca sem querer homeschooling. Uhum. Pra quê? Palavra mágica. Desenhou um triângulo no chão e vai Cara, subir o cramunhão. velho! Pô, como é que é o nome dos tentáculos lá? A caveira do tentáculo? Tipo, Cthulhu. Cthulhu, É. Cthulhu, né? Cthulhu veio ali pra mim, e aí eu assim, não, calma aí. Tu Já não tá ligaram pro falando. conselho tutelar na hora, Ah, né? mas tu acha que dá certo a secretária falando? Acho. Mas então assim, não, eu acho que não é para todo mundo, depende da família. Tipo, Uhum. eu tenho uma condição, eu não sou rico, não sou nada, mas eu tenho uma condição que o meu trabalho é em casa. Então, tipo, meu trabalho é um pouco, eu consigo trabalhar o lúdico e dentro desse lúdico de uma criança eu vou conseguir instruir e vou conseguir colocar algumas atividades junto. Então, tipo, só que aí eu não percebi a linha tênue de uma conversa que eu estava ali falando Sim, com ele sobre uma questão, para de repente eu estar sendo investigado. exatamente. Sim, sim. Exatamente. Aí, na hora que eu percebi isso, falei, irmão, mas enfim, minha filha ela tem 3 anos, até os 4 anos, se ela quiser ficar em casa, ela vai ficar em casa, e eu vim ver aqui a Aham. segurança. Qual que vai ser a segurança que vocês vão aplicar? Não sei do quê. Aí eu comecei a ser um pouquinho mais, mais grosso, sabe? Então, Uhum. tipo, eu tenho uma sombra muito grande aqui na fazenda, no bairro onde moro, que é meu pai. Felizmente, ele era uma pessoa muito benquista aqui, então, tipo, eu até estava falando com o Diego agora há pouco. E ele era muito ativo em todas as situações de, tipo, escola, tem que ir lá fazer uma palestra na escola. Era ele, então, tipo, ele é conhecido Sim. na educação. Então, tipo, eu tenho essa sombra. Então, tipo, a partir do momento que eu comecei a falar assim, e ela veio, não, não, mas tu sabe, o meu pai sempre falava assim, aí é minha defesa. Sim. Se eu cito meu pai, as pessoas, saca, não, peraí, ele realmente, ele não é só um Sim. neguinho que tá falando sem, Sim. sem conhecimento de causa, né? Uhum. Só que, cara, aí a gente tá e fora que a pedreira vai ser bem maior, porque se eu quiser fazer, como o Wesley falou, se eu quiser fazer um homeschooling real, logo, logo vai vir um outro tipo de camurão, que é o conceito lá dizendo Sim. que não sei o que, Sim. que pá.
Mas, ô, Ou galera, corta pro Wesley na primeira semana, né? Criança pulando e fala, ah, não, é melhor ir pra escola mesmo. Corta não, no eu tenho Cara, escuro, passado, um eu tenho mês em passado por uma casa. parada muito Que foda, eu né? fui. Que é tipo assim, a Ana, a gente enrolou, porque não queria levar ela cedo pra creche, então não tem creche, né, mano? Então, tipo, não vai ter creche até ano que vem. E sim. é isso, é bem essa ideia. O responsável pelo desenvolvimento dela é nós. E o que o Luan falou é real. Tem hora que você fala, mano, pelo amor de Deus, alguém, tá ligado? Arruma uma vaguinha numa creche, obrigado essa criança um pouquinho. Uhum, Mas, falando sério agora, do que eu ia colocar um ponto que, tipo assim, mano, é, a gente tem que entender para que a escola foi feita no Brasil também, né? sim. Eu acho que eu ainda estou um pouco distante em relação à minha filha estar lá, mas eu cursei licenciatura. A ideia de escola no Brasil, mano, desde o começo, isso exemplifica muito a fita que o Luan falou da professora falar, não, não ensina para ele não, deixa que a escola ensina, é que é criar uma identidade nacional, né, mano? Tanto que a gente Uhum, tem a grande brisa quem pautou o ensino em casa foi o Bolsonaro. A sim, esquerda é completamente contra isso. Por quê? Porque a esquerda prega uma criação da identidade nacional, um pouco melhor ali. sim. E a escola tá muito atrelada a isso. Então, tipo assim, eu acho que às vezes a gente vai lá brigar e pá, e a galera, tipo, ah, blá, 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 vamos seguir o programa. Exatamente. Como eu me E o sinto nesse programa, momento. a gente tem, e, tipo assim, agora vai o meu eu militante falar um pouco, né? Mas enfim. Por favor, Aí tava faltando isso. é utópico, sim, é real utópico, mas enquanto a gente não tiver meios de educar as nossas crianças por nós mesmos, a gente vai estar sujeito a essa merda, mano. Sim, É, mano, Sabe? e é de volta às nossas raízes, né? Se a gente for pegar para. Vamos, beleza, vamos falar de contextos, né? Como é Sim. que era a nossa educação, cara? Eu fui É, é, alfabetizado em casa, mano. cara. E aí, tipo, e o pior é que a gente tá falando nesse tema de educação, olhando para nossas crias, que eu acho que a cria mais velha é do Diego, né? não, acho que é Mas, Vicente. é o Vicente tem Vicente, é o 7. Vicente. É o Uhum, Vicente, mas 7 anos, agora que vai começar a questão de racionalização, né, da educação dele, uhum. exatas e tudo mais, né? Eu dei aula, cara, faz uns anos atrás, da quinta série ao terceirão. E foi a minha primeira experiência. Eu tinha começado a fazer licenciatura e aí eu fui lá fiz CACT, né? Uhum. E, tipo, cruzão, totalmente cru, tá ligado? Pintou a vaga, me colocaram lá, eu fui, tá ligado? E, mano, eu fiquei assustado que é o seguinte, esse aluno tá dando muito trabalho, vou passar ele pra frente. Sim. É isso. Uhum. Não, vamos, porque, não, porque se eu não fizer isso, no final do ano a nossa escola não vai ter a pontuação que precisa e a gente não vai receber verba. Passa, passa, passa. É Sim, isso, Uhum. cara. Então, tipo, se agora entre no nosso círculo de amizade, a gente está identificando essa situação na educação nossas crianças de 3 a 7 anos, imagina ali na frente, meu irmão. eu Mano, fico. nada do que é tratado entre a gente, tipo, militância, para a internet, está sendo levado para a vida real, não, Não mano. tá, não. Eu vi um relato do irmão, que ele é músico e pá, que, tipo assim, ele tava no mercado com o filho dele, que é retinto, tal qual ele, e o moleque de 13 anos passou, mano, sai desse corredor, não vou andar com o Gubu que nem você, não. E, parça, se a gente for pensar, a gente acha que essas coisas não estão mais acontecendo. Sim, Mas Então, estão pra pra caralho. caralho. Na real, tipo, o fato da gente ter se posicionado só intensificou o outro lado, mano. E, sim, tipo, se a escola antes já pegava uma ideia de identidade nacional que protegia os caras, agora não vai ser diferente. É isso, mano. É tenso pensar, mas o Diego tava falando, porra, é um moleque pretinho ainda, com o cabelo dele grandão ainda, tá correndo do lado pro outro, é a Tem um peste, cabelo filho. lindo pra caralho. Ah, sim, não, mas assim, o estereótipo, mano, na cabeça, sim, quanto mais negro, tá sim, ligado? sim, 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 Quanto mais sim, negro, mais indisciplinado, ponto. sim. Saca? E Exatamente. tipo assim, às vezes a gente se perde achando que a gente vive no mundo que a gente troca ideia, a gente não vive no mundo que a gente troca ideia, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Isso aí é uma parada que a gente não pode. Eu acho que a gente não pode. Era uma parada, era um lance que eu queria trazer para essa conversa, né? É,
de da gente não ter esse pensamento. Eu vou até remontar, eu vou trazer uma fala que eu tive na gravação, no podcast que saiu com a Sara, que ela falou, eu tal, não posso correr o risco de criar meu filho empoderado. Eu criava meu filho empoderado para tudo, ele passou por uma batida policial, ele não olhou para baixo e sofreu uma agressão, porque ele não olhou para baixo. Então, tipo assim, é muito disso também, tá Sim, ligado? entendi. A gente pensar esse real versus ideal. E eu tô real refletindo nisso muito, assim, porque, querendo ou não, a gente acaba entrando nesse vórtice de criação, e aí eu acho que é importante também dar uma situada. A gente acaba entrando nesse vórtice de criação, que a gente quer dar uma criação mais alinhada com algumas coisas. é, eu vou até botar para um passo antes, né? Você quer empoderar a criança de uma criação respeitosa, afetuosa, positiva, com um monte de coisa. Do portão para fora, ninguém tá nem aí para isso, Sim, e eu não vou colocar nesse ponto da conversa o contexto racial. Nesse ponto eu não vou botar. Ninguém tá nem aí para isso, estão cagando muito, tá ligado? De da gente não ser ingênuo, porque eu já identifiquei que isso não ia acontecer. E eu fui lá para fazer assim, eu fui lá e falei, eu tô tranquilo comigo mesmo. Mas a gente entendeu que era um ensino tradicional, conteudista, e que os profissionais de lá são formados de lá e eles são daquele jeito. Porque eu acho que é importante a gente falar isso. Acho que é para quem de repente esteja ouvindo a gente, já começar a alinhar as expectativas de não chegar achando que vai encontrar isso tudo. Eu vou dar até outro exemplo que trouxeram para mim assim: tem uma escola, uma seguidora falou, eu não sei qual foi a história e tal, e uma seguidora falou: tem uma escola aqui perto da minha casa que é Montessori que tem vaga afirmativa. Eu falei assim, cara, olha só, eu quero meu filho longe de vaga afirmativa. Primeiro, eu quero meu filho longe de vaga afirmativa, e principalmente escola Montessori, para ninguém ter o contexto, mas de assim, a gente começar a entender, né? Hoje, começar a pensar, a escola não vai ser a escola. A escola vai ser o que ela quer ser, tá ligado? E eu acho que é a escola importante. vai ser a ponta do iceberg da desgraça que é aqui fora, mano, Sim, 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 saca? Ela é um reflexo do mundo, saca? sim, Que a gente, tipo, vou até usar a palavra porque é real, a gente romantiza a educação, mano. Principalmente sim, a gente que teve um pouco mais de demais. acesso, tá ligado? A Aham. gente romantiza a educação. E no final das contas, o que é chamado de educação nesse país é formar o cidadão mais branco É possível. uma formatação, né? É É, formatação, uma doutrinação e formatação, uma formatação pautada no cidadão branco, Uhum. saca? Então, tipo assim, parça, é doído, eu penso muito nisso o tempo todo, mas eu me posiciono de uma forma, às vezes, até dúbia, porque, tipo assim, eu concordo veementemente na criação da Ana, uma criação mais afetuosa, para de dar espaço para ela e tudo mais, e na mesma medida que a primeira vez que alguém desrespeitar, ela vai ver o pai dela sendo extremamente violento, tá ligado? Uhum. E é isso que eu considero como certo, na minha visão, em relação ao que eu vejo lá fora. A gente não pode achar que o fato da gente, porra, é doido, é aquela dureza que a gente já trocou essa ideia em outra resenha, mas é a dualidade. Você tem que dar amor, mas se você não ensinar a se defender, mano, é lamentável. Os moleques continuam dando porrada um no outro, mano. Os Sim. moleques continuam chamando os moleques de macaco, mano. Tudo continua igual. E não vai mudar tão cedo. A gente sabe disso. A tendência, inclusive, eu concordo muito com o Luan, sou muito pessimista, mano. Eu Saca? tenho, muito, O que, muito, muito. o Cara, de movimento que verdade. começou, ele não vai parar tão cedo, mano. Não. Ele não vai parar tão não cedo. dá, A gente né? tá vendo do Vinícius Júnior à esquina da tua casa. O bagulho não vai parar tão cedo. Onda. E é por isso que eu flerto muito com o homeschooling, cara. E aí, como eu falei que as nossas referências de homeschooling que a gente procura aqui são pessoas brancas, aquele negócio, né? É um ensino Só que extremamente religioso, material de é, qualidade. Eu não posso falar aqui qual é o grupo, porque a gente já está tendo um alcance relativo e eu não quero ter problema com isso. mas eu acho que eu sei Mas, qual que é. assim, É tudo. é, tem um nome de um cereal, aí, digamos que é um negócio assim. É. E extremamente religioso, é tipo assim, início das Sim, cara. atividades, reza. Aí não sei o que, É, agradece, reza. Aí faz uma atividade, reza. Aí não sei o que, daqui a sim. pouco tá a criança ajoelhando no milho, pedindo perdão. Sim. É E, muito. e, e tem,
tem outra coisa que pra mim, junto disso aí, que beleza, religião. Cara, todas as imagens educacionais é aquelas pin-up de criança loira Uhum, com a bochecha rosada, tá ligado? sim, E é só aquilo, cara. sim. Aí eu comecei a pesquisar inglês fora. Aí eu encontrei muitas famílias negras fazendo homeschooling. Uhum, Só que é muitos mesmo e vários comunidades assim, sabe? Só sim. que aí é aquele outro rolê, né? De primeiro eu aperfeiçoar meu inglês para tentar traduzir, para tentar aplicar alguma coisa assim. E eu acho que lá fora também é muito daquela igreja batista, né? Americana, né? Sim. Ah, Que mas não se é. ilude com aquilo ali, não, viu, mano? Tipo Oi? assim, não se iluda Desculpa. tanto com aquilo ali, não, do Não fato é, de ser negro e mas principalmente por aquele estar vinculado à negócio. igreja. Porque os caras continuam demonizando as questões africanas da mesma forma. Mas aqui, sendo franco, Wesley, tu vai conseguir se identificar mais com uma imagem de uma família negra tentando aplicar o homeschooling do que com uma família branca aqui no Brasil tentando aplicar o homeschooling dessa forma religiosa extrema. Então, mas aí, É, tipo assim, vamos pensar assim, que é eu sei lá, o que eu acredito. Se uma família preta for ensinar a mesma coisa que a família branca, vai dar no mesmo. não, mas eu não acredito que seja o mesmo estilo, sabe? Dá de ver até pela forma de divulgação, sabe? Não O é. que eu digo isso é que, por exemplo, acho que foi você, né, Diego, que compartilhou uma mina preta numa igreja pregando umas palavras pesadonas contra as referências africanas. Foi você? Não, foi não. Não foi? Enfim, tá rodando aí, tipo, o que se fala sobre a espiritualidade africana em igrejas negras lá, tá ligado? Em algumas igrejas negras. E não deve nada para tudo que a gente ouve aqui, não. Uhum, Tá ligado? Na real, ela usa a ideia de Black Jesus para justificar o fato de que Jesus era conhecido na África antes e bruxaria tem que ser condenável. Então é o que eu falo sobre. Não é só pintar de preto as fitas, a gente tem que ter um cuidado maior. Claro, É, isso baseado na é, minha utopia, tá É, ligado? mas a tua Baseado na utopia, minha utopia mas essa de. utopia tem que ser referência mesmo, né, cara? E assim, mas Sim, o que eu imagino é como a gente pode falar eu gosto de falar assim quando perguntar qual a tua religião, eu sou brasileiro, né? Porque é tão, qual a tua religião? Brasilidade, né? Tipo, tenho crisma e comunhão, mas eu, tipo, tenho meu pé ali na Umbanda com a minha, o terreiro da Umbanda da minha avó. Mas é colher o que é o que vai caber em mim, né, cara? Desse homeschooling, né, cara? A uhum, didática com a criança, saca? Não a sim. doutrinação com a criança, mas a didática com a criança. Como é que eu vou ensinar uma tabuada para uma criança de uma forma lúdica? É esses, é esses ensinamentos do homeschooling que eu busco, saca? Sim. Como é que eu vou aplicar a literatura na minha filha de uma forma coesa que ela vai aprender a escrever de uma real, saca? Só Uhum, que não precisa ser religioso, entende? Mas sim. como não é ideologia, como é que é o nome? É viés? Metodologia? Viés? A metodologia, tá ligado? Do É. homeschooling que eu busco. É, eu acho que Entender. tem que ter essa tradução, cara. Eu acho que Mas tem que tem. fazer essa tradução. Pode falar, Diego, desculpa. Não, por favor, já falei Não, demais. é que tem um lance, né, dessa parada de metodologia, mano, que se a gente parar pra pensar, o que que é a metodologia, mano? Foi uma pessoa que do nada falou, tem um método aqui. Aí Sim, Ah, uns testam, outros não, sim, né? E ele uhum, vai aplicar esse método e sim. ele vai ver como funciona esse método. E eu acho que a gente tem que também tomar um pouco de cuidado, mano, e parar com essa ingenuidade de achar que. Porque assim, mais cedo ou mais tarde, todo mundo que está passando aqui, todo mundo que está nos ouvindo, enfim, todo mundo que tem um filho ou uma filha, uma criança negra em casa, vai se deparar com esse tipo de comentário por parte do professor. Olha, ele uhum, está sendo agressivo. Uhum, Olha, porque tem que cortar o cabelo. Olha, porque ele está sujo. E a mesma coisa acontece com outras crianças brancas e esse comentário não é direcionado para essas famílias. uhum, Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de achar que a gente vai chegar ali, mesmo nós que trocamos ideia aqui, a gente tem uma uhum. consciência e pá, e a professora vai ouvir a gente. vai A professora cagar pra vai olhar, nós. Sim, virou as costas. Eu não né? sei o que acontece com o Rudá quando fecha o portão.
Na creche. Acho que provavelmente ninguém aqui sabe, a não ser Isso me que mata, cara. isso também, mano. Entendeu? E aí eu fico pensando o seguinte, como que eu hoje, entendeu? Vou formar o Rudá, entendeu? Para ele lidar com esse tipo de situação, certo? Sim, E aí, pensando do ponto de vista, né, de um possível caminho, né, e eu não gosto de pensar que eu vou empoderar meu filho. Porra, meu filho, ainda que ele tenha 7 anos, que é o caso do... Do Vicente? Isso. Vicente. É. Porra, 7 anos, mano. Quer que Sim, o sim. moleque já... Entendeu? Deixa o moleque Uhum. brincar, sabe? Sim, Eles sim. estão ainda em tempo de desenvolvimento, mano. Então eu acho que a gente precisa começar a fazer isso brincando com eles, mano. Uhum. Brincando com eles. sim. Eu trabalho dessa forma lá no meu trampo. Então a gente trabalha dando formação com jogos, mano. E aí, de um tempo pra cá, eu venho percebendo quanto meu sobrinho, quanto eu, trabalhando com jogos, eu trabalho toda hora, mano. Todo dia eu tô jogando, tá ligado? O quanto o meu desenvolvimento cognitivo, social, vários desenvolvimentos têm sido, assim, um salto. E eu acho Uhum. que a gente precisa parar de achar que a escola vai dar conta disso, mano. Porque não vai dar. E não tá só no lugar do conteúdo. Tipo, além da Sim. escola não trabalhar as questões pertinentes, que é falar sobre os aspectos culturais, que vai formar os nossos filhos e a identidade dele, mano, eles estão fudendo com o cognitivo, com o social, com o emocional do nosso filho, mano. Então, se a gente não começar a fazer esse trabalho de casa mesmo, entendeu? Comprando jogos, tal, coisas que dê para desenvolver eles nesse meio tempo, não tem outro caminho, mano. Entendeu? Uhum. Porque todas as Isso. metodologias que a gente for pegar, todas, de um tempo para cá eu tenho avaliado porque todo mês a gente faz essa análise no trampo de qual metodologia que a gente vai trabalhar. Mano, não teve um maluco, não teve uma pessoa preta, mano. A Sim. metodologia de Hum. uma pessoa preta. É de não sei o que país, é de não sei o que, Sim. tudo importante. Eu falo, caralho, É, mano. nome Ô, Luan, espanhol, nome italiano, nome alemão, é É, e Waldorf, é complementando, Luan, Montessori. citando o Milton Santos, né, que é um dos maiores entre nós aqui dessa terra, Uhum. é, a técnica, ela traz consigo a subjetividade dela, né, mano? A gente fala de metodologia como se fosse um bagulho isento, da mesma forma que eles afirmam de si mesmo, tipo, isso. a ciência é isenta. Isenta é meu ovo, mano. A gente sabe que não é. A Sim. técnica em si de tratamento, ela já está imbuída dos seus aspectos culturais, mano. Sim, E total. assim, a gente está entre a direita, que pensa o ensino estritamente religioso, e a esquerda, que acredita na brasilidade, mano. Saca? E a gente não existe em nenhum desses dois cenários, saca? A escola não tem uma estrutura. Se você for pensar, você tem dados, principalmente de evasão escolar, que são majoritariamente de moleques negros, mano. Uhum. Tá ligado? De moleques pretos. Por quê? Porque corporeamente, aquela criança, pelo ambiente que ela vem, porque eu acredito muito, eu não me apego a uma cultura nossa, como essa fita intangível para ligar a gente a Kemet, por exemplo, tá ligado? Uhum. Eu Uhum. acredito que a gente vem trazendo essa cultura no nosso viver, mano. Nessa Sim, ancestralidade prática, tá ligado? sim. Então, esse moleque, ele tem uma cultura dentro da casa dele que não é a cultura que ele vai encontrar na escola, mano. E não é a Sim. cultura que a escola aceita. E isso tá imbuído em qualquer metodologia que a galera for colocar, mano. O Ele que é já é tido, um estranho no ninho, né? Tipo, e o que é tido como mais progressista entre os brancos brasileiros, que é o Paulo Freire, o que ele fez? Ele foi na África, Sim. saca? Ele foi buscar essa forma lúdica que o Luan apresenta, tá ligado? Uhum. No trabalho dele, para usar para alfabetização, saca? É o que a gente tem de mais revolucionário hoje, que é uma parada mais interativa. A cultura dos caras é essa cultura de conteúdo, mano. A criança é um ser vazio que precisa ser preenchido para ser uma mão de obra. É isso, Uhum. saca? E como que é uma mão de obra ideal? É o que os caras definiram na cabeça deles. Então, tipo assim, dói me sentir assim quando eu ouço o Diego falando, por exemplo, dele trocar ideia na escola e pai, não sei o quê. Mas é ingenuidade, mano, saca? Mas Eu isso também não quer dizer que a gente não tenha que fazer esse movimento, mano. Não tenho que é. Quando a gente fazer. A chegar. gente, Não, sim. até Eu ia Porque porque amarrar sabe o assim, que isso é? com eu acho importante aula de hip hop. Fala aí. até dizer assim, eu não fui garoto, tá ligado? De chegar assim, Sim, vou lá mudar a professora. Eu fui Não, lá, a sim, primeira vez, sim. eu acho que é preciso também, até porque eu acho que é algo que precisa ser feito, ser dito assim. Eu vim aqui dizer que eu penso dessa forma. uhum. Sim. Ajam diferente,
porque eu não vou. Tanto que a última reunião eu falei assim, cara, eu não vim aqui para mudar a escola, não. Tô falando que eu tô avisando a vocês que a gente pensa dessa forma. A gente acredita, contextualizei e contestei um monte de coisa. E fiz até crítica mais incisiva. Falei assim, Então, olha, nós nos sentimos apartados da escola, porque a gente não sabe o que acontece. Eu não sei como vocês limpam a vulva da minha filha quando ela vai no banheiro, porque vocês nunca fizeram questão de dizer como acontece. Acho que é importante, assim, eu acho que é um gancho legal, não tô nem rebatendo o que você está falando, Wesley, mas acho não, que é eu só queria importante. fechar a ideia do tipo assim, o sentimento de ingenuidade se despertou em mim ao ouvir você, porque eu estava pensando da mesma forma, Sim, sim, tá ligado? Ah, se tiver treta, eu vou lá e eu vou conversar, eu vou para não sei o que. À medida que você foi falando, que foi cair nessa ficha na minha cabeça também de tipo, de que caralho de mundo eu acho que eu tô vivendo, tá ligado? sim, Então não sim. foi uma parada de tipo, chamar você de ingênuo em relação à Não, sua não, atitude, é a não, ingenuidade que tô tá ligado. presente em nós mesmo. Em Eu nós, acho que com foi um todo gancho mundo aqui que bom. tá Eu trocando acho essa que, ideia, tá ligado? eu acho que é um gancho bom, porque eu fui lá e eu sempre fui muito assim. Tipo, eu não vou chegar com os dois pés na porta e falar assim: olha, eu sou educador parental, eu crio meus filhos assim, vou dar uma carteirada disso, daquilo, não sei o quê. Eu falo assim: olha, nós acreditamos que nós acreditamos nisso aqui. Eu vim aqui dar um pouco do manual de instruções que eu tenho do meu filho. Se vocês quiserem acessá-lo para fazer o que vocês vão fazer aqui, legal, esse aqui são as instruções. Mas eu também vou. Eu aprendi muito na marra. Falei assim, já falando, já pensando assim, tá vendo que eu avisei? Tipo, Sim. tá vendo que eu falei? Tá vendo que eu falei? Agora vocês não vai. Por quê? Eu não, a gente tá desde o primeiro dia a gente tá assim, não podemos deixar rotular os nossos filhos de crianças problemáticas, porque eles são respeitados nas suas subjetividades. A gente não pode deixar eles serem rotulados de problemática. Então, eu estou indo na escola para dizer assim, eu sei o que eu estou falando, tá ligado? Eu acho que foi muito bom você ter falado isso, porque nem abre margem para a gente pensar, né? É, e eu acho que é bom a gente citar essa ingenuidade, porque todo mundo quer que o filho vai, matricula na Sim. escola, Aham. a gente trocou uma ideia com o coordenador, ele disse que tinha condições de receber crianças que vinham do contexto da pandemia, com pouca socialização, que não sei o quê. E no primeiro dia de aula, a professora disse que brigou com o Benjamin porque ele não queria ficar de tênis. Um menino que fica de cueca o dia inteiro em casa não queria ficar de tênis. Eu falei assim, calma aí, Uhum. peraí. Alguém tá falando alguma parada. Então, eu acho que é importante, eu queria, pô, você me deu a deixa que eu queria, porque eu não queria ficar só trazendo coisas. Mas, tipo assim, a gente ir nos lugares sabendo, não que a gente vai falar, ah, meu filho, isso, aquilo, é isso, gratiluz, não. Eu falei assim, ó, tô vindo aqui dizer que eu sei, que a escola pode fazer isso, tô dizendo que meu filho é isso aqui. Agora, vamos ver o que que vocês vão garantir disso tudo, porque tá ficando cada vez mais óbvio, né, que não, que a escola ela não tá nem aí para isso tudo, sabe? Não, e Mas é a gente interessante tem que ir você lá e avisar. pontuar, porque você tem a sua linha de respeito, né, mano? Sim, exatamente. Tá ligado? É Exatamente. aqui, É o que vocês eu podem imagino vir até também. aqui. Exatamente. Exatamente, é o que eu penso também. Tipo, a gente tem que se mostrar a nossa cara para dizer que essa criança não tá ao léu também, Sim. sabe? Tipo, é, tipo, não é estatística isso aqui, Uhum. saca? Sim, Isso aqui, sim. isso aqui não é o teu livro lá de atualização, Mas sabe o que é saca? foda? Que é, tá ligado? É isso É. que me fode. O que me fode é o que é, porque por mais que a gente imprima nossas construções, tudo, você vai chegar com essa criança na escola e vão cagar para todo o contexto de tudo que você tentou fazer em casa. E a gente não tentou nem muita coisa. As coisas que a gente ensinou para eles foram muito mais no contexto da autoproteção do que de, tipo assim, vão ser crianças brilhantes. Tipo, coisas importantes que já estão surtindo efeito de, ah, beleza, falou do cabelo, mas eu sei que meu cabelo é bom, meu cabelo, ele não é um cabelo ruim, meu cabelo ele é bom, ele, enfim, esse tipo de coisa que a gente nem agora nem precisa ficar aprofundando, mas assim, eu queria também nessa conversa deixar claro que vem muito rápido, tá ligado? E se a gente não tiver ligado, vai ser pego surpreendido. Não seja Sim. pelo professor generalizando, seja pelos amigos, das crianças da escola agindo como crianças, né? E eu falei assim, e uma das últimas coisas, até eu uma das minhas últimas falas aqui, porque eu não quero tomar todo o tempo, mas assim, ó, eu avisei e não é responsabilidade minha fazer com que ele se sinta bem na sala de aula, essa é a responsabilidade de vocês.
e isso vai ser cobrado. Não tem como, não tem como. Ele ser rotulado na escola, tá ligado? Eu não vou admitir, porque não é. Eu acho que, tipo assim, quando você trouxe e eu ouvi você descrevendo, eu estava até bem quieto, eu senti, eu partilhei do sentimento de revolta que você teve com o bagulho, porque a ficha foi caindo, tá ligado? Uhum. Porque, tipo assim, eu tava bem nesse processo que eu citei no começo, tipo, mano, eu não consegui creche praiana, caralho, tá foda. Ao mesmo tempo, eu tô vendo ela se desenvolver super bem, até melhor é foda, não quero comparar, Sim, mas a gente sempre vai achar que nosso filho é cara, melhor, né? é melhor, porque Tá tá aqui do ligado? Essa nosso parada. lado, é melhor, Sim. É, cara, não mano, é adianta, Então, é com tipo certeza melhor. assim, melhor. eu É olho o ela porto em seguro relação a dela, velho. outras crianças de 10 meses, tá Aham, ligado? E eu falo, caralho, ela tá muito esperta, ela tá tá muito muito à frente. desenvolvida. E isso veio da gente. Aí eu comecei a pensar justamente de fato, falei, mano, então talvez não ter levado ela pra creche tenha sido uma coisa da hora. Saca? Mas eu ainda estava nesse processo. Aí você me veio com esse caminhão de informação, só foi acendendo aquele fogo da raiva dentro de Aham. mim, tá ligado? Mas eu venho Foda. esse sentimento, tipo assim, você vê, porque eu Shiryu. tenho a sensação, né? Eu tenho a sensação, a gente tem a maior parte do tempo a sensação de que as coisas melhoraram. Porque, tipo, porra, você tem referência, você pensa, porra, eu vou criar meu filho, eu tenho Pantera Negra, eu tenho isso, eu Sim, tenho aquilo, eu tenho pá. E a gente fica nesse otimismo. Saca? A sim, criança já traz isso pra gente. sim. Aí você fala, porra, comigo foi foda, mas com ela eu vou poder usar isso, vou poder usar aquilo. Aí quando vem a realidade, do jeito que você colocou assim, porra, é um balde de geografia do caralho, mano. Sim, é. E eu queria muito jogar esse balde de água fria em todo mundo, tá ligado? Não é descontando minha frustração, não. Não é desenvolvendo e colocando frustração. Acho que é pra gente ter noção de que o mundo lá fora não é o que a gente está fazendo dentro de casa. Você falou isso, a gente está falando isso há um tempão já. Não é, cara. O empoderamento, a autoconfiança, a autodescoberta, tudo que a gente está fazendo dentro de casa vai servir muito, mas o professor não vai estar nem aí, a escola não vai Sim. estar nem aí. Porra, não tão, vai ser só mais uma criança, tá ligado? Porque o ensino tá fudido, tá ligado? Não tem como a professora olhar pra criança e falar, não, entendi, vamos ver, não sei o quê. Eu tô colocando aqui a minha realidade, mas um outro ponto, né? E eu penso já ao contrário um pouco, Wesley. Não total, mas tipo assim, se a gente tivesse tido condições, e eu tô falando do contexto de pandemia, do que aconteceu previamente com tentativas de escola, teria botado antes, tá ligado? Porque a Aurora tava surfando na escola. Benjamin, que foi Uhum, respeitado, ficou mais tempo dentro de casa, aprendeu muito mais coisas dentro de casa, ele quer ter o que a gente deu para ele dentro de casa, na escola, que é sim. voz. E é a única coisa que a É, escola não dá, tá ligado? E isso é muito isso frustrante. aí. É isso aí, tu chegasse naquele ponto do começo da nossa conversa em relação à aluna, cara. Talvez seja muito disso, de aluna ser quieta lá, porque aqui a aluna abre meia boca, já tá dois olhos, quatro olhando assim pra ela assim. Sim. Fala, filha. Desenvolve, filha, que mais? Ah, e que Uhum, mais? uhum. Saca? E no mundo você tem que brigar, né, pra ter esse espaço. Sim, se tiver. E aí agora a aluna ela tá fazendo assim, ó, Diego, assim, ó. Eu e a Luísa, a gente tá conversando e acaba falando um pouco mais alto e ela tá ali no meio e ela quer, ela, calma, Uhum, deixa eu falar, paciência, assim, tá ligado? aham, Aí a sim. Lugar de gente tem, fala, lugar de fala. e aí a gente tem que parar de falar, É. cara. A gente tem que parar de falar naquele momento pra ela poder. O que foi, filha? Não, é porque você vai pegar, vai arrumar meu cabelo, eu vou pegar a mochila, botar no carro e aí a gente vai pra escolinha. Assim, cara. E Três aí? anos. É Sim. isso, tá ligado? A gente achava que era muito lindo tudo isso, porque era uma criança empoderada, com agência, com tudo. Mas eu acho que grande parte da nossa sociedade não tá nem aí para garantir a continuidade disso. Saiu de casa? Não, não tem, não tem. Não tô sendo pessimista aqui, ó, eu quero deixar isso bem claro. É realista, né, Eu tô mano? sendo realista, cara. Tipo assim, a gente tem que. Eu acho que e é a próxima virada de chave da gente aqui, é entender assim: existem vários, e é muito saudável que existem vários Benjamins, um que vai pra escola e um que é aqui dentro de casa. E a gente não pode Sim. botar um em outro lugar.
queria ter tido a possibilidade, eu acho que é um alerta e conselho bom, conselho, se fosse bom, a gente vendia, mas é tipo assim, quem está imprimindo muita expectativa em criar uma criança extremamente questionadora e não tenha como oferecer um ambiente seguro, e aí eu digo uma escola dita desconstruída, esse tipo de coisa, que não tenha essa via de diálogo com a escola, que entenda como essa segurança ser segura. Como é que você vai oferecer uma segurança segura para essa criança? Porque meu filho questionou na escola e ele não teve nenhum feedback positivo a respeito disso, tá ligado? Tipo assim, se você não quiser fazer, você não faz. Ele chegou e trazendo isso pra gente. Ele falou que uma roupa que botaram na Páscoa de TNT estava incomodando. E a professora falou: Benjamin, se você não quiser vestir, você não veste. Ele não conseguiu ser ouvido para dizer que estava incomodando, tá ligado? Um menino que a gente tem que tirar a etiqueta das roupas, às vezes que incomoda. Papai, tira a etiqueta aqui. É, e aí a professora falou assim: se você não quiser vestir, você não veste. Aí eu fico assim, isso assim é um desabafo. Que capital social, emocional, uma criança de 5 anos que passou a maior parte da vida em casa vai ter para dizer para a professora: não, olha, eu estou dizendo que aqui no meu pescoço está incomodando e aqui a gente podia ajeitar. A gente adulto às vezes não consegue fazer. Foda-se, tá ligado? E aí, perante esses atropelos, a gente começa a perceber que ele é tratado de maneira diferenciada. Por quê? Porque ele quer a agência que a gente deu para ele. E não tem como. Eu tô estendendo pra caralho. Não tem como, Fala, fio. não tem como. Tipo assim, tô dizendo por experiência própria. Não tem como a gente dar tudo de uma vez pra criança, não, porque ela não vai ter onde aplicar, tá ligado? Não vai ter consciência, nem cognição para isso. Ela está Sim. aprendendo isso. Não, assim, não, Robson, é o ambiente onde ela vai aplicar. A gente consegue garantir em casa só, tá ligado? Entendi. Tá ligado? Por isso que eu digo assim, cara, meu sonho hoje é uma escola, ter uma escola, de chegar e falar assim, cara, pronto, agora a gente vai tratar as crianças como eu acho que devem ser tratadas na nossa metodologia, tá ligado? E eu tô tentando muito construir esse local, sabe? Mas enfim, Luan tá com a mão levantada há algum tempo e eu tô Não, falando eu pra queria caramba. dizer que nesse exato momento um grupo de pais brancos estão reunidos e discutindo quão boa a educação brasileira é para os filhos dele. Exatamente isso. Exatamente isso. Saudando Paulo Freire com as suas cervejas Eu, Pô, artesanais. Paulo Freire é foda pra caralho, eu, tá? eu, que- Olha eu meu quero, filho, poliglota já há 3 anos, quero tá? ver o Diego achar uma trilha sonora para essa parte, hein? Por favor. Ô, cara, Mas, E, e, mas o, só e, para só pegar um gancho, né? O Diego falou desse lugar seguro e eu fiquei aqui pensando, eu acredito, né, rapaziada, que infelizmente a gente precisa se valer de toda essa violência, de todo esse lugar hostil e fazer com que as nossas crias sejam pessoas, né, já pensando no futuro deles aí, questionadoras. Então, Uhum. vou dar um exemplo. O Rudá, ele ainda está naquela fase da alimentação, às vezes come pra caramba, às vezes não come e tal. E aí na escola o Rudá não come de jeito nenhum, cara. Não Uhum. come. E aí eu e a mãe do Rudá tentando entender tal essa situação. E o Rudá chega aqui, cara, ele come bem pra caramba. Até o Falei, reboco da ué, parede. tem alguma coisa, tem alguma coisa errada aí. E aí eu fui entendendo com o passar do tempo que o Rudá ele não gosta que dê comida na boca dele. Ele não gosta. Ele quer pegar do jeito dele. Faz mocaca, mano. Faz mocaca, velho. Uhum. Cozinha fica como? Daquele jeito. Mas aí eu fui entendendo com o passar do tempo que a escola não sabe lidar com isso, que é o que o Diego trouxe. Entendeu? E a gente precisa. Aí eu vou voltar no ponto que eu falei anteriormente. A gente precisa entender e saber lidar com isso também. É isso que temos, entendeu? E quando o Rudá tá aqui, eu falo, você quer comer? Tá bom. Dou lá a colherzinha, ele já pega direitinho, ele Uhum. vai lá comendo, às vezes fica jogando pro cachorro, entendeu? E vai nesse ritmo aí. Então, eu acho que dentro do que a gente tem, dos recursos e do contexto que a gente tem, a gente precisa. É meio foda isso que eu vou falar, mas a gente precisa
que eles vivenciem a violência e a gente trabalhar com que eles seja cada vez mais, eles saiam cada vez mais fortes dessa violência. Porque eles Sim, não vão estar isentos disso. E não. aí, enquanto a gente estava trocando ideia aqui, eu vim do Wesley, o Robson, enfim, o Diego também, me veio a seguinte imagem. Eu acho que a gente está discutindo, eu acho não, a gente está discutindo uma ideia de escola que não existe, cara, no Sim. Brasil e quiçá no mundo. Ela existe na cabeça da gente. Quando a gente Existe na tá. cabeça da gente, Eu entendeu? quero Então, quebrar, eu assim, quero quebrar isso, velho. exato, não, e é isso. E eu acho que esse primeiro momento aqui dessa ideia já é um passo para que, quem sabe, lá na frente, né? Mas é importante também aí a gente vai voltar no lance da ingenuidade, falar, mano, é isso que temos, né? É Tem foda pra umas, tem caralho, umas mas é isso. iniciativas, não tem, Lua? Vocês já Oi? viram? Tem algumas iniciativas de escolas pretas já, creche, Não, assim. tem, entendeu? Tem, Uhum. mas assim, eu acho que dentro do que a gente está falando, né, a gente não vai isentar os nossos filhos dessas violências, né? Não, não. Eu, mano, é que, tipo assim, eu vivo é o que eu vivo falando, é um dilema. Eu, a Nai fala que eu não tenho muita paciência com namastê no geral, e é isso. Tipo, eu crio a Ana com todo o amor do mundo, crio com todo o amor do mundo, mas desde agora ela já ouve uns não, mano. Eu já jogo umas coisas na cara dela, tá ligado? Do tipo bolinha, pá, eu já. Eu lembro da gente ensinando eu e meu irmão ensinando minha sobrinha a dar um soco na cara do moleque que mordia ela na escola com 3 anos, mano. E ela deu, tá ligado? E tipo assim, os caras vão falar, não, tá errado, você tá estimulando a criança a ser violenta. Não, mano. Se você, a gente tem que entender que existe um mundo ideal na nossa cabeça. É o quê? Metade do público do Parenta vai me xingar agora, mas fazer o que é a vida? Existe o que a gente tem na nossa cabeça. O mundo Uhum. ideal que a gente quer, criança moral de pai, mano, e tem o mundo real. A criança vai vir, vai picar a mão na cara dela, vai fazer o quê? Falar para a professora que não vai ligar? Que vai olhar para ela como uma violenta se a criança for branca? Não, Sim. estabeleça os próprios limites, mano. É assim que eu quero criar minha filha desde o início, porque eu acho que assim, complementando o que o Luan falou de violência, de deixar vivenciar a violência, eu concordo muito com a abordagem que o Emicida traz sobre isso. A negritude para eles tem que chegar como potência primeiro, para que eles tenham até esse instinto de se defender também, mano. Porque vai precisar se defender, essa que é a real, vai precisar se defender. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu vou ensinar minha filha a dar porrada muito cedo, mano. Ela é uma menina negra vivendo num mundo que odeia nós. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ela desprotegida? Porque eu acho que o mundo ideal, a criação ideal é pá, que 90% desse discurso é sustentado por gente branca, inclusive. Se você for conversar com qualquer nega velha e conversar com muita historinha na cabeça dela, vai mandar você a merda, que Sim. você não foi criado dessa forma, inclusive. Você falou da fita do abaixar a cabeça para a polícia. Eu lembro do meu pai dando um tapa na cara do meu irmão, não que isso fosse certo, né? Mas enfim, Uhum. meu irmão olhar para ele com ódio e falar, mano, não me olha assim, se você olhar assim para a polícia, eles vão te matar. Dependendo de quando você olhar, você Sim. fala, nossa, ele criou um trauma, ele pá. Mas não é necessário o que ele disse? Na nossa vida não é necessário? Sim. Sobrevivência, no caso. Sim, não, só existe uma série de regras de coisas que a gente não pode fazer, mano. Tem um exemplo da a minha sogra cuida de uma menina branca. A gente não consegue ir com essa menina no mercado, por quê? Porque ela mexe em tudo. E pra gente é antinatural uma criança que mexe em tudo. A gente sabe que a gente não pode mexer nas coisas, Hum. saca? E se alguém não dizer para essa criança que ela não pode mexer nas coisas, você sabe ao que ela pode estar sujeita, né? Ela e Sim. você, Sim, saca? sim. Então, tipo assim, a gente quer dar liberdade? Quer dar liberdade. A gente pode dar toda essa liberdade? A gente não pode, Sim, saca? Aí porque entra muito o que o Luan falou. o mundo é seguro para essas pessoas que falam Sim, nessa liberdade, que dizem que é só responder, que dizem que você tem que ouvir, tem que abaixar, tem que fazer, tem que ouvir, que tudo é, e como você falou, né, e eu acho que é importante, e eu acho que até é importante trazer alguns pensadores para isso, principalmente o professor Malef Ketachante e o professor Amos Wilson também falam muito disso. O mundo é seguro para esse tipo de educação para pessoas brancas, porque elas podem, sim. inclusive, questionar, tá ligado? Uhum. Inclusive questionar, podem não abaixar a cabeça, podem. Um menino branco ele só vai ser agitado, ele não vai ser visto de uma maneira diferente no contexto da escola, tá ligado? Ele não vai ser Vai ser, rotulado, vai vai ser ser respeitado. peculiar. Vai ser, não, aqui é de criança mesmo, desenvolvimento Ele correndo no de- mercado é uma é, criança correndo no mercado. Agora isso, vai nossas crias correndo no mercado. vai ser preto.
tá ligado? Vai uma criança nossa correr no mercado. Sim, sim. Eric Sabe que tá não com a mão pode, mano. levantada. Não, diante de tudo que vocês estão falando aí, eu acho que, tipo, eu nunca vi um resenha tão sério, É uma verdade. seriedade, assim, né? A gente tá num clima, assim, num ritmo, assim, que, né, quem vai ouvir provavelmente vai entender, assim, que, né, hoje parece que não é um bom dia, assim, para a gente, às vezes, discutir algumas coisas, né? Mas, claro, é um desabafo nosso e tudo, né? Eu sempre costumo pensar nessa questão da educação, assim, como um todo, assim, né? Que nem o Diego falou, assim, daí eu fui lá, eles, né? Essa questão de tu ir lá, né? O Benjamin te ver, né? E tu explicar isso para ele também, né? Sim. Olha, tô indo lá na reunião, assim, assim, assado, né? Isso para mim é muito importante, assim, Sim. sabe? Tipo, quando eu vou na escola do meu filho para buscá-lo, para levá-lo, né, para alguma reunião, para alguma situação assim, eu acho assim que é uma maneira dele se proteger também, é uma maneira dele dizer assim, olha, pai, aqui é o ambiente que eu tô, e se eu não curtir alguma coisa, eu vou te falar, né? Se alguma coisa acontecer dentro desse âmbito, assim, ele vai falar além dos professores, assim, né? Uhum. E claro que são idades diferentes, tudo assim, mas são etapas assim, né? Então, a gente falar de homeschooling, falar da criança ficar em casa, ou da criança, né, e às vezes é uma necessidade a criança, né, ir para um lugar e tal. E eu acho que isso tem também uma relação muito forte com a rede de apoio que a gente tem, né? Então, às vezes, Uhum. tipo, a minha esposa ficava com a avó dela, né? Eu já ia para creche, daí já tinha babá, tinha umas outras questões assim, mas assim, eu não me lembro na minha criação dos meus pais estarem conversando sobre o que a gente vem conversando hoje, né? Uhum. Então, assim, isso não chegava ao nosso alcance, mas não chegava no sentido, assim, de dizer assim, olha, estou fazendo isso por ti, eu tô, né, tipo, eu tô ali, né, e às vezes a gente tá brigando e tá, né, tentando, não é nem se impor, assim, mas, assim, essa ideia que o Diego falou, assim, quando tu chegou e disse assim, vai ser essa escola junto com a Tatiane, né, tipo, existe uma idealização de algumas coisas, né? Sim, Existe sim. uma composição assim que tá dando certo para a Aurora, mas não tá dando certo para o Benji. Eles Uhum. são pessoas diferentes, né? Eles estão em fases diferentes, né? Eles foram Com criados certeza. de formas diferentes, né? Então, assim, até essa questão da individualidade deles pode ser que está dando certo para a Aurora, é porque ela está sendo efetivamente tratada como um indivíduo, né, nessa fase que ele não está sendo tratado, assim, ele está Uhum. sendo negligenciado, assim, né? Sim. E assim, do ponto de vista assim nosso mesmo, assim, do Vicente, assim, a gente também está numa escola que é católica, né? A gente teve muito tempo em terreiro, né? Foi de umbanda. A gente hoje não tem uma casa própria assim que a gente frequenta e tal. Mas assim, a gente sempre deixou claro para ele que tinha uma questão dos orixás, né? Que o meu orixá regente era Oxóssi, o do Vicente é Odé, né? E assim, ele, né, a gente fez o aniversário dele esse ano, que foram com os minis orixás, assim, né? A Rita Uhum. Muniz faz os desenhos, né? E a gente preencheu então a festa cheia de orixazinhos, assim, né? Então, assim, essas referências que a gente tem interno, que a gente passa para eles, isso vai implicar em alguma coisa futura, assim, né? E isso não vai ser assim apagado de uma forma que a gente entende que é constantemente apagado, assim, né? Então, assim, a escola católica está lá, está pedindo para ele rezar, está fazendo, entre aspas, a lavagem, né? Que acaba acontecendo, assim, quando a criança está estudando Sim, num meio que é próprio para isso, assim, né? sim. Porque ela quer Mas se a adequar. gente mas a gente procura sempre reforçar, olha, vamos cantar um ponto, né? Quem sabe vamos acender um incenso, vamos fazer alguma coisa assim nesse sentido, assim, né? Sim. Mas assim, essa construção de educação, assim que a gente vê, que nem o Luan falou ali que está mudando, realmente está mudando, está sendo gamificado, assim, né? A gente vê muito assim a nova geração assim jogando muito game. Então assim, o aprendizado ele tem que ser através disso, assim. Ele tem que ter uma outra o nosso aprendizado já era deficitário no sentido assim da gente a maneira como a gente aprendeu, né? E para as crianças tem que ter uma interatividade, tem que ter uma integração maior assim para que elas também tenham esse aprendizado efetivo, assim, né? O que eu fico pensando também, né? Então a construção de casa, a construção da escola, né? Assim os grupos, né? Então volto de novo com a questão da rede de apoio. Na pandemia, né? Que todo mundo acabou passando, assim,
a gente colocou o Vicente numa escola que não era daqui, que é a Maria Filipa, que é em Salvador, é uma escola Uhum. afrocentrada, então eles trabalhavam várias coisas, né? E só que a gente teve uma dificuldade que foi justamente a dificuldade da internet, né? Tinham vezes que ele não tinha aula porque, tipo, dava uma bugada lá e daí a aula caía, as crianças ficavam, mas a professora não estava porque o sistema não dava conta e tal. E até isso eu acho meio racista, assim, né? Porque, assim, tipo, a gente às vezes eu tenho 4G, mas tenho 5G, mas o 5G não funciona, né? Só funciona para Sim, aquele bairro que é mais nobre, né? Então, assim, Sim. tem uma questão, assim, para não chegar mesmo, de fato, né? Que as crianças que estavam em escolas públicas, elas estavam a Deus dará. Elas estavam com a dificuldade, sim, assim, e estão com dificuldade ainda, né? Mas o Vicente, ali, por frequentar uma questão mais particular, né, era pago e tal, ele tinha acesso a um conteúdo, né, que era muito difícil de aplicar na pandemia, né? Era muito difícil entrar no Zoom ou entrar no Meet ali e fazer com que ele ficasse, assim, preso naquela questão ali, preso no sentido de prestar atenção e tal, né? Ficar assim com aquela condição assim, tá, vou fazer essa atividade aqui, vai dar tudo certo. Não, não dava tudo certo. Às vezes ele não terminava a atividade, tinha que fazer para outro dia, a gente ajudava. A minha esposa estava trabalhando em home office, né? E essa dificuldade maior também que ela sentia é que tinha que dar conta, né, do trabalho dela e entrar com ele, né? Mas assim, essa voltando a essa questão da escola, assim, a gente hoje entendeu que a escola que o Vicente faz parte não é a ideal, mas as pessoas que estão na escola são algumas pessoas que a gente tem como ideal, assim, né? Então ele tem, tipo, colegas e tem mães e tem pais, né, de colegas dele que, tipo, são pessoas que a gente quer ter junto, assim, né? Teve uma questão, assim, que esse ano um pai olhou para mim, assim, eu não conhecia ainda, era um pai negro, né? A filha negra e a esposa branca. Aí ele pegou e falou assim, pá, que legal, né? Muita criança negra e tal, né? E uhum, isso foi um dos motivos que levou a gente a colocar o Vicente ali, porque a gente sabia que tinham outras pessoas negras, né? Tinham sim, outras Sim. crianças negras, né? Em outras séries, mas na série dele também, né? E aí quando ele entrou, foi no jardim, tentaram separar, né? Tipo assim, vamos botar uns aqui, uns ali. A gente disse, não, a gente quer juntar eles, né? A gente quer colocar eles na mesma turma e se eles conseguirem fazer uma turma deles, ok, senão também a gente vai incentivar nesse sentido, assim, né? Mas essa questão do papo de cortar o cabelo, o Vicente usa o cabelo comprido, né? Então sempre vai acontecer assim, eu acho a questão da cor, a gente, né, o Diego postou esses dias, né, para explicar, né, para a criança que ela, sim, ela tem uma cor, né, e não sim, é cor de sim, pele, né? Então, assim, é cor, é marrom, é preto, é azul, Sim. né? Como que ela se identifica, né? Ela se identifica com uma pessoa rosa, amarela, né? Então a gente faz muito esse trabalho, assim, né? Mas eu assim, me solidarizo com essa questão. Acho que é uma fase, acho que não é assim o pessimismo, mas sim o realismo, assim. Acho que vai demorar para mudar, assim, né? Mas a minha questão é sempre assim, o quanto a gente consegue agregar, porque assim, tu faz um conteúdo e isso já poderia ter sido trabalhado na escola, de certa forma, assim, né? Eles poderiam uhum, te conhecer de uma outra questão, que não só como pai do Benja, né? Porque uhum, tu já vem trabalhando essa questão de paternidade, assim, de conteúdo, não só assim para pais, né, mas para mães. sim. Então, assim, eles teriam acesso a isso, né? E de alguma forma eles teriam que saber, né? Não que fossem obrigados, assim, mas eu fico pensando assim, se tem uma pessoa que já trabalha com isso, por que não incluir ela na escola, assim, né? Pois Fazer é, um cara. braço, Então, né? Fazer um fazer um braço braço. Né, na eu me extensão. coloquei à disposição. No início eu Sim, até sim. falei, cara, tem várias coisas que eu queria trazer aqui. A gente marcou reuniões com a coordenação e tal. Assim, para você ter noção, o nível eu não vou dizer obsolescência, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas tipo assim, de eu ter sugerido, pô, na primeira semana fazer uma adaptação com as crianças do primeiro ano, do primeiro dia de escola Uhum. de vida, fazer uma adaptação com os pais participando da rotina da escola ali, pelo menos na primeira semana. A Sim. coordenadora se surpreendeu, poxa, você acha que isso ajudaria? Eu falei assim, sério? Que eu tenho, Uhum. sabe? Não quero que passe. É tão óbvio que. Aí eu falei assim: não, pô, as crianças não saem, a gente está entregando os nossos filhos a estranhos e vocês não estão Uhum. preocupados nem com isso, não estão focados na criança.
É uma série de questões, assim, muito foda, e eu tava querendo mesmo ouvir você falando, porque você já traz uma linguagem do futuro, né? Já traz uma visão do Uhum, futuro, tipo assim, não, são fases, e isso, de repente isso aí melhora ou piora, isso vai passar por isso, mas isso vai uhum, passar também, que eu acho importante também trazer, né? A gente traz as agruras aqui, e aí a gente até monta, né? Alguns panoramas, né? O Wesley falando, não, eu ainda não vou botar porque não preciso, não sei o que e tal, vamos uhum, segurar, vamos fazer. E aí a gente considerando ou não coisas, mas vai chegar aquele momento porque eu passei por esse ponto também. Tipo assim, não, aconteceram coisas ruins na primeira vez que a gente tentou, e falou assim, como ainda não tá na hora, a gente segura em casa. Não Uhum. tentamos mais. Hoje a gente se pergunta, pô, será que não era pra gente ter tentado? Até porque a parentalidade vem com a culpa, não tem jeito. uhum, Mas tipo assim, será que não era pra gente ter tentado? Será que não era pra ele ter sido exposto a mais coisas? Será que ele ia estar passando por essas dificuldades? É. Eu fico muito nessa questão. Tipo assim, Mas sim. o complemento ao que o Eric falou, que eu acho da hora, que é um ponto que eu queria ter colocado e acabei me perdendo, é a nossa responsabilidade no processo mesmo, né, mano? De, tipo assim, a escola ideal não existe, Uhum, saca? Não existe uma formação para pessoas negras emancipadas, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo no momento. Então a gente tem que fazer a nossa parte para cobrir essas lacunas, porque a realidade real não sim, é o melhor vislumbre possível, né, mano? A gente vai se uhum, virando, tal qual a gente faz com a vida em si, né, mano? A gente vai É. se virando, a gente vai se virando. Foi É que que a nem gente quer que, que tudo seja especial para eles, né, mano? e é, a gente vai se virando que nem o tema desse que é totalmente ao contrário Sim, do tema que foi sim, proposto sim. a gente conversar, né? só E vai a ter gente uma pessoa aqui que vai falar sobre o tema que a gente ia conversar hoje. Senão a gente não vai conseguir terminar essa conversa nunca. e o André só tá ali de olho, né? Assim, ó, Tá meu Deus. camperando ele. Tá ali camperando. Mas assim, É, não, mas não tem criança ainda na escola, né? Não dá para falar, né? é, eu também não Não, tenho, tô falando bastante, solta a voz. não, é porque ele tinha proposto que hoje a gente ia falar um pouco sobre os filhos hoje e trazer o relato de parto, né? Principalmente do Uhum. André, falar um pouco de como é que foi Isso. aí, né? Mas uhum. eu vou. Todo mundo aqui tá proibido de fazer isso, para o programa não ter 5 horas, e o André, quando ele se sentir à vontade, vai falar um pouquinho a respeito desses dias aí, da pegada, da chegada do pequeno Aquino. Mas peraí, mas por que que o programa não tem 5 horas, cara? Qual que é o problema? O problema é a CLT, Robson. É, O problema é o aluguel. O programa pode ter 10 horas, só que Pronto, eu tenho, agora eu o tenho mais Diego vai fazer 24 no meu dia. aquele quadrinho dele lá que ele só fica ali fazendo aquela cara assim com É, aquela frase, né? é. Por que que o programa não tem 3 horas? Tem dois CPFs que impedem. Três, na verdade. Mas assim, não é, eu não tô convocando o André agora não, porque senão ia ser uma mudança muito brusca, apesar do que já foi. Uhum. Não, exatamente. O assunto tá bom. É, falando, né, do assunto, me lembra muito as questões que eu passei na escola, né? Acho que todo mundo faz essa revisitação, assim, né? Quando entra muito num tema e na época eu não tinha consciência racial quase nenhuma. E minha mãe e meu pai conseguiram vaga no SESI, que era uma escola majoritariamente branca. E Sim. praticamente eu acho que eu entrei na terceira série lá, ou na quarta, eu não vou lembrar direito, mas até a oitava eu sofri muito bullying. E como era um dos poucos negros na escola, eles dividiam as classes entre os melhores e os piores alunos. Eu, mesmo sendo bom, né, eu vou me dar essa oportunidade de ser arrogante, mesmo sendo bom, eu sempre ficava na turma dos piores. Né? Eu lembro que na reunião minha mãe sempre voltava rindo, falando que a professora mandou benzer todo mundo da sala porque estava todo mundo com capeta no corpo. Né? Esse era o discurso dela. Que maravilha. E foi bem pesado, assim, cara. Se eu revisito, eu falo, mano, eu acho que foi muita questão de racismo mesmo, que eu não, na época não tinha nem noção para ver, né? Hoje, revisitando, eu falo, realmente foi pesado, assim, né? Um fato que me marcou muito foi uma vez que eu tava bebendo água, alguém passou, enfiou minha cabeça no negócio e aqueles bebedouros tinham uma chapinha de metal. Aí fez um corte aqui no queixo. Aí começou a sair sangue, eu dei um passo para trás, esbarrei na professora, fui parar na diretoria.
porque eu esbarrei na professora ensanguentada. Falei, meu Deus, né? Que raio tá acontecendo aqui? Minha mãe Aham. ficou putaça, foi lá, arrumou. Deu uma falhadinha, André. Falhou. Uhum. Acho que foi o áudio dele, né? Aham. Isso, aham. Desconectou. Uma coisa que eu queria complementar rapidinho, assim, né? Que pegando esse gancho do André ali, né? Aqui, embora a gente tenha essa questão da escola e tudo, assim, a gente procurou alguns projetos paralelos, assim, né? Então, tem um local chamado AfroSul, né? Odomodê, né? Que é um lugar que trabalha, assim, um projeto voltado para a fotossenticidade. E aí eles trabalham música, trabalham percussão, trabalham dança, né? É um grupo de dança que sai no carnaval, assim, há muitos anos, assim, eles já estão há 50 anos, assim, com uma história muito marcante, assim, em Porto Alegre, né? E desse projeto que eles fizeram, assim, daí eles criaram várias questões, assim, para a gente trabalhar negritude, né? Uhum. Trabalhar um pouco da branquitude também, porque tem algumas famílias que elas são famílias assim adotivas, né? Então são Sim. pessoas brancas que adotaram crianças negras e colocaram no projeto. E aí esse projeto é majoritariamente composto por crianças negras, né? E as professoras são todas negras, né? Então assim é como se a gente não tivesse um ideal, né, de educação, mas assim ali eles partilham de uma questão mais próxima do que a gente espera, assim, né? Então tem uma questão de confraternização entre uma turma e outra, né? Eles fizeram um projeto também que tem a Semana Farroupilha aqui, né? Que é Uhum. comemorada uma guerra que ninguém venceu, mas os negros acabaram sendo expostos, né? Assim, acabaram sendo vendidos, entre aspas, É, assim, né? E acabaram morrendo, que eram os lanceiros. os lanceiros negros, né? E aí, nesse projeto, eles fizeram os lanceirinhos negros, né? Então, confeccionaram as roupas para as crianças e aí foram para um acampamento, né? E falaram toda dessa parte histórica, assim, para as crianças, né? Com uma linguagem voltada para as crianças, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que se cercar de algumas questões para poder desenvolver mais, né? Então, assim, ele faz parte desse grupo e tudo fez parte, né? Tem uma outra questão também que eu vejo, tem uma outra escola aqui que é majoritariamente branca, mas tem um núcleo antirracista, né? E aí entra uma polêmica e tal, no sentido de que por quem é composto esse núcleo, né? E essa escola ela acabou dando bolsas também, né? E aí, tipo, tem uma pessoa que ele disse assim, mas são bolsas 100%, né? Ou são bolsas 50%, né? E nesse caso eram 50%, então o valor das bolsas ainda eram caros, né? Então Uhum. as pessoas que ainda colocaram seus filhos ali tinham um certo poder aquisitivo e tudo assim, mas é uma escola que se diz, né, assim, com uma condição mais diversa, assim, tudo assim, e o fato de ter um núcleo, né, que é composto de pessoas negras também faz com que a gente pense que alguma mudança está existindo, né? Eles Sim. fizeram uma homenagem na Feira do Livro, quando houve a Feira do Livro aqui, eles trouxeram a Kyuzan, né? E aí a Kyuzan foi homenageada nessa escola, Nossa. e aí para geral, assim, né? Para toda a escola, assim, né? E ela ficou muito feliz, assim, né? E aí eu acho também não basta a gente, né, ficar só naquela questão de falar, a gente tem que trazer a pessoa também para dialogar com a gente, né? Então essa escola fez esse diálogo, assim, né? A escola do Vicente ela trabalha alguns livros, a gente, né, orientou algumas coisas, assim, né? E a gente procura estar em cima mesmo, né, marcando assim, né, que a gente está ali. Teve uma das crianças que uma vez ela chegou e disse: por que que tem tanto branco aqui, né? E aí eu falei, essa pergunta tem que jogar para a própria escola, assim, né? Às vezes Sim. não é nós que somos os pais que a gente tem que responder, mas a gente até responde no sentido da questão do acesso mesmo, né? Uhum. Porque essas outras crianças negras não têm acesso a essa escola, assim, mas assim, eu digo, por que que a gente não pode perguntar isso para a professora, para né, a coordenação, né? E a gente questionando também a questão, assim, de terem mais professores, de terem mais né, coordenadores negros, assim, né? E a gente viu que houve uma mudança, assim, né? Nesse sentido, houve uma contratação, assim, intencional de alguns cargos, a ponto da gente verificar mais pessoas negras trabalhando em outros cargos que não só, né, aqueles cargos, assim, de limpeza, né, que Sim. não seja, né, desvalorizado, mas, assim, que, tipo, a gente viu uma mudança, assim, né? Então, Uhum. tem uma questão, assim, que bate, eu acho que é, assim, o fato de que
a gente está lá por um propósito, né? E a gente faz esse propósito valer. Só que tipo, tu tá colocando o teu dinheiro, né? É tipo, tem um nível capitalista nisso, assim, né? Então, assim, tu também quer ver que o teu dinheiro ele tem algum poder, assim, né? Tu tem um poder aquisitivo que tu tem que se valer disso, assim, também, né? Quando tu tá bancando uma creche, né? Quando tu tá bancando algumas situações, tu tem que, de alguma forma, dar uma importunada, assim, né? Porque, tipo, não é Uhum. mais um dinheiro, é o teu dinheiro, né? Uhum. Então, isso eu acho que também é um peso, assim, né? A gente saber valorizar, porque a gente está, né, que nem o Robson falou, a gente está trabalhando, a gente está buscando uma melhoria, e a melhoria é na questão também de cobrança da educação, né? Então, assim, né, o Diego, né, colocou ali, e, tipo, ele tem toda a condição de dizer, olha, né, tipo, isso é um produto, a educação é um produto, né? E eu estou comprando um produto que não está me atendendo, então, que nem diz o meu filho um dia, ele falou assim, mas tu foi ressarcido, cadê o ressarcimento disso, né? Ele Aham. chegou para mim numa condição assim, ele falou assim, mas tu pediu ressarcimento? Eu falei, o que que é ressarcimento? Ele falou, tu comprou uma coisa que tu não gostou, que não tá legal, tu vai lá e pede teu dinheiro de volta e tal, né? Então, eu acho que assim, claro que nessa condição educacional, às vezes a gente não tem, a gente colocou o dinheiro ali, não tem como tirar mais, assim, né? Mas assim, de ter uma questão de investimento mesmo. Eu estou fazendo investimento num curso, né? E aí eu vou botar outro gancho, né? Quando o Diego faz um sketch lá, e aí ele coloca, né? Olha, a gente precisa do apoia, né, SE, né? Ponto SE. Né? A gente tem que entender que isso tem uma valorização, que o trabalho que ele está Sim, fazendo, né? Tipo, então, assim como ele está fazendo e as escolas, entre aspas, estão fazendo também, a gente tem que cobrar. Olha, eu estou investindo, mas não está vindo retorno, né? Então, assim, tem que se achar alternativas, mas dentro dessa perspectiva também, assim, né? Tá Faz tendo um sentido. ressarcimento com a Aurora, mas não tá tendo com o Benja, né? Então não tá Uhum. funcionando, porque tá meio 50%, assim, né? O ideal é que fosse próximo de 100% e a gente sabe que não vai ser, mas, assim, esse dinheiro, ele precisa ter um retorno, assim, né? Não, faz sentido demais. Faz sentido demais. Principalmente essa cobrança, né? Eu acho que a gente precisa pensar também. Mas a A estrutura, questão, né, cara? então, o que eu ia colocar é você tem que pensar que 90% das nossas crianças estão em escola pública, né, mano? É. E na escola pública a gente não tem essa margem de forma alguma. Eu ia colocar uma outra coisa que o Eric trouxe, que é bem relevante, os projetos, mano, paralelos. Tipo, às vezes a gente acha que um bagulho é pouco e ele é gigante. Eu vou dar exemplo da minha sobrinha. Minha sobrinha passou o final de semana aqui em casa e ela tá fazendo uma aula de hip hop numa creche que é sustentada por freiras. Saca? Mas é uma aula de hip hop. Só o fato dela estar fazendo essa aula de hip hop, de eu ter algum conhecimento sobre isso, já me dá uma janela gigantesca para trabalhar, sabe? Uhum. sim. Então, por mais que o conhecimento comum, que a educação padrão não ofereça todas as ferramentas possíveis para a gente, tem muita gente fazendo muita coisa, mano. E É, essas coisas podem ser aproveitadas, tá ligado? aqui em Itajaí, tem até um projeto municipal que ganhou prêmios em vários lugares aí, que é o Arte nos Bairros. E esse Arte nos Bairros é por editais, né? Tu dá iniciação em editais. Por exemplo, tu é um professor de música, tu é um professor de dança. Tu coloca esses editais para dar aula e o município paga as tuas horas de aula e é livre para as criançadas ou para adulto, dependendo do qual será. Então tem tanto de para crianças como para adultos. Tem literatura, tem fotografia, tem muitas aulas, né? E a Luna agora ela faz balé. É um balé que, cara, é super acessível, tem várias crianças de todas as cores, sabe? E essa professora, ela já dá aula há 9 exemplo. Nesse Artes no Bairro tem natação também. E eu quero muito que a aluna pratique natação. Então, tipo, eu já tô já me preparando, tanto no trabalho agora que eu vou trabalhar, para entender como é que eu vou dividir meu tempo para levá-la para fazer
a bendita aula de natação, porque no balé, às terça-feiras, eu sei que a minha mãe pode levar. Então, tipo, essas coisas extras curriculares da escola são muito importantes. Então, tipo, aqui eu sou abençoado que tem esse projeto aqui. Acho que é importante também salientar dentro dessa questão que o Wesley falou, né? Da questão da maioria ser de escola pública, assim, né? Eu acho que, assim, de novo, eu acho que não tem como não fazer essa, pelo menos aqui entre nós, assim, esse pensamento, assim, quando a criança vai para a escola pública, né? Tipo, tem a questão do transporte, tem a questão da merenda, tem a questão dos livros. Não que a gente coloque o valor nessas coisas, assim, né? Mas, assim, isso sai de algum lugar, né? Então, assim, as pessoas que estão incentivando os seus filhos, né? Ah, tu vai ter que estudar para te tornar uma pessoa na vida, assim, assim, assado, né? Parece tudo muito bonitinho, assim, o que eu estou falando, assim, mas, assim, a gente tem que valorizar esse esforço, né? A gente tem que valorizar, assim, tipo, a mãe que às vezes não tem, porque geralmente, né, são as mães que estão dentro dessas famílias mais pobres e tal, gerenciando, né, essas questões de alimentação, de estudo, porque, assim, às vezes a mãe tem mais de um filho, tem dois filhos, tem três filhos, e a questão dos temas, a questão das lições, assim, né? Porque a gente está se preocupando com o conteúdo que as escolas estão aplicando, né? Mas a questão da gente também participar dentro desse aprendizado, porque muitas dessas mães, muitas dessas famílias não têm aquela graduação, não têm aquele nível de instrução, né? E estão querendo que os seus filhos tenham essa possibilidade. Ah, ela foi doméstica e daí estudou até tal época, mas o filho está se formando em direito, o filho está se formando em medicina, né? E eu acho que isso ele tem que transparecer para uma outra condição, assim, né? Tem um médico que atende a minha família, assim, atende a família da minha esposa, e ele é neurologista, né? E ele foi criado numa região de periferia aqui na Restinga, né? E ele comenta assim, ele saiu da Restinga, né, pela condição que ele tem hoje e tal, mas ele retorna à Restinga por outros motivos, assim, né? Ele disse, eu vou na escola de samba, eu vou ver como é que tá o pessoal e tal. Eu acho que às vezes a gente também tem que ter esse olhar para a comunidade, assim, né? Então, assim, aqui a gente tem um local que é o Supapo Poético, né? E que daí eu também faço parte desse projeto, que é o Supapinho Poético, né? No Supapo Poético, as pessoas leem poesias, né? Leem contos, cantam, dançam, né? Fazem algumas questões de apresentações, assim, são pessoas adultas, né? Mas a gente falou assim que teria que ter uma oportunidade para que essas pessoas levassem as suas crianças juntos, né? Então, assim, elas saem do trabalho, elas saem de onde elas forem e elas vão para o Supapo e daí tem o Supapinho lá, onde a gente trabalha uma das obras com as crianças, né? E geralmente, assim, a gente trabalhou agora no mês passado uma obra dos povos originários, então dos indígenas, né? E a gente fez uma apresentação com as crianças e como é bom ver isso, assim, né? Essa troca é um projeto público, assim, a gente não ganha dinheiro das pessoas que vão lá, né? As pessoas se apresentam de forma itinerante, assim, né? Uhum. E a gente só convida alguma pessoa para ser homenageado, né? Então vai ter uma escritora negra, um escritor negro, cada mês tem um escritor ou uma escritora. E aí a gente faz homenagem para essa pessoa e acaba trabalhando dessa maneira, assim, né? Então, assim, eu acho que a gente também, mesmo que a gente tá, de novo, eu cobro lá da minha escola, da escola do meu filho lá, que é uma escola particular, mas ao mesmo tempo eu também estou, né, num projeto público tentando fazer com que essa criança, porque dentro do Supapinho, às vezes tem crianças que são levadas, tem uma servidora pública que ela leva crianças de rua para participar e elas estão convivendo com meu filho, elas estão convivendo com outras crianças que têm uma outra realidade. E o fato delas terem realidades diferentes, mas serem da mesma cor, né, isso também faz com que elas tenham um pertencimento e uma ocupação dentro disso, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que também tem que partir um pouquinho, né, de cada um se envolver com alguns outros projetos que além, né, só olhar a questão privada não é o correto, né, que nem o Wesley falou, que tem uma porcentagem gigantesca, né, de pessoas que estão na escola pública, mas a gente tentar promover, né, tipo assim, seja na dança, hip hop, né, seja, né, em alguma situação, né, na matemática, em alguma coisa específica, assim, da gente incentivar que alguns
né, a gente consiga também bancar, né, em projetos solidários, né? Aqui tem também o Cine Preto, né, que às vezes, quando a pessoa não pode ir ou quando a pessoa não tem condições de ir, alguém paga para que ela vá assistir o Pantera Negra, assistir Medida Sim. Provisória. Agora vai ter a Pequena Sereia, vai ter o Cine Preto, assim, né? E tem pessoas É que daí aquilo que eu estão tava ali com te uma condição. falando. Sim, Aquela ideia que eu tava te falando, a nossa cultura, ela não tá na grade curricular, né? Então, sim, tipo, o que a gente vai conseguir é essas movimentações que muitas vezes a gente acha que é pouco, mas é gigantesca, mano. Sabe? É gigantesca. Muitas vezes uhum, parece que é pouco levar uma criança no sarau de poesia, e às vezes, mano, meia dúzia um verso, aquela outra ali vai mudar muita coisa na cabecinha dela, tá ligado? Pode crer, já Tal diz o qual, crioulo. Uhum. exatamente. Tal qual é o que eu tava falando da fita do hip hop. Minha sobrinha tá fazendo dança urbana com nome de hip hop, saca? Dança urbana é foda, né? uhum, Tudo que é negro eles chamam de urbano. Mas isso já me deu um panorama para eu explicar os outros 4 elementos do hip hop, para eu mostrar para ela uma parte de referência que eu já vim cultivando no processo também. Mas é bem isso, a gente tem que, já dizia meu amado Garvey, né? Pega o que você faça de melhor e faça em prol do seu povo, De fato. saca? É muito isso que o Arthur falou, mano. Tipo, independente, o que eu acho que tem que rolar para a gente conseguir uma mudança significativa na educação das crianças é a gente botar em prática a ideia de que é necessário uma aldeia para educar uma criança, mano. A gente tem que se preocupar com mais do que apenas nosso teto, porque a gente precisa de uma alteração de estrutura, né? Sim. E é um trabalhozinho de formiguinha, mano. É um trabalhozinho de formiguinha, é um sarau, Pô, você é falou uma dançar o parada. hip hop, é um grafite, tá ligado? E a gente ia amarrando isso com o nosso Sim. esforço também. E eu acho que é muito legal isso que vocês levantaram. Vejam, eu não sei se vocês fizeram isso de maneira até propositiva, né? Mas, tipo assim, a gente acaba até achando meio que uma solução para esses questionamentos que a gente estava levantando aqui, né? Que o problema com a Sim. escola, 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 talvez tirar o foco, né, da escola e levar para outros lugares dessa Foi educação, né, composição mano? holística aqui do ser, né? E tá, beleza. Talvez isso tudo tire o peso da escola também. Eu acho que é muito isso. A gente está fazendo os movimentos aqui de se juntar com pessoas, tentar fazer coisas. Pô, vocês levantaram coisas aqui muito importantes, cara, para essa construção. Primeiro, eu queria, Eu acho que a inclusive, gente agradecer. começou, Diego, sofrendo pela escola e terminou discutindo o que é real educação, tá ligado? Sim, sim, diferenciou escola de educação, né? Inclusive. uhum. Exatamente isso. Massa, muito Exatamente bom. isso. Que legal, show de bola. Bom, eu vou encerrar esse primeiro bloco do programa. Queria dar uma pausa aqui rápida, é, e para falar, né, um pouco do propósito que a gente tinha nessa conversa de hoje, que era falar um pouquinho a respeito de relato de parto. A gente não vai, estão todos proibidos, porque esse programa não vai ter mesmo 5 horas. E aproveitar aquela velha piada do papai fresquinho. Queria que o André falasse um pouco aí desse processo, cara, do parto, internação, cesárea, volta da cesárea, é, as coisas da cesárea que as pessoas não falam, e falar um É. pouquinho do que está sendo aí com a Kim esses dias, se você quiser compartilhar com quem está ouvindo a gente. A piscina tá ou não tá quente? E agora? É a melhor pergunta. E agora? Fala aí agora, fala agora, fala agora. Tá sem áudio, continua sem áudio. Tá mutado, calma aí. Ah, tá Tá. mutado. Show. A primeira coisa é que agora eu não consigo dar mais meu cochilo de meia hora antes da Ah, gravação, né? força, guerreiro. Acabou o luxo. Não, cara, foi muito louco, né? O processo até o parto, a semana antes, foi muito louco, porque a pressão da Dai começou a subir na sexta, aí teve um feriado na segunda, na terça a gente foi no hospital aumentar os remédios para estabilizar. Aí a pressão ficou tranquila até quinta, aí quinta a gente tinha consulta com a obstetra. Aí no consultório dela deu, acho que 17 ou 19 a pressão. Ela falou: olha, vocês vão sair daqui e vai internar. Você vai para o hospital ganhar. Já está com 37 semanas, 5 dias, então vai para o hospital ganhar.
E a gente tudo tranquilo. A Dai tinha um piercing, né, no freio da língua, a gente foi tranquilo procurar um lugar para tirar o piercing, porque não podia, né, e Uhum. tal. Tranquilo, fomos tranquilos, chegamos no hospital tranquilo e todo mundo meio desesperado, né, e a gente não entendendo o porquê, né, ela estava entrando num quadro de pré-eclâmpsia, né. Depois a gente revisitou todo o parto, pegou o que eles dão um relato lá, né, do que aconteceu, e falou, pô, realmente foi uma cesárea de emergência e a gente nem percebeu, né? A gente é tão desligado É. ao Não é de ponto tirar o D, né? piercing. Não, tem que tirar o bebê. É, exatamente, exatamente, foi mais ou menos isso, né? Ninguém bateu o martelo, mas o recado era esse. Aí chegamos lá, é, aí tudo, a pressão não baixou, fomos lá para a cesárea de emergência mesmo, né? Foi tudo muito rápido, assim, foi em torno de, na minha cabeça foram uns 3 dias, mas foram 18 minutos só que foi todo o processo de ir para a sala de pré-parto, ir para a sala de parto. A Dai já vinha tendo ataques de ansiedade, né? Ela tem isso, e Uhum. no parto foram 3 durante o parto, Nossa. né? Um quando colocaram o ar lá no nariz e a moça pôs muito forte, ela não conseguia respirar direito, né? Tampou o nariz dela, aí ela pedia para diminuir, a moça não entendia, falava que não, que o ar não sei o quê. Aí teve três ataques tal, né? Passou tudo, né? E é muito louco porque colocaram uma cortina, eu só vi o corpo dela mexendo. Aí uma hora parou de mexer, não teve choro de bebê, não teve nada. Eu falei, fodeu, algo Nossa. aconteceu aqui. Aí deu um chorinho Nossa. no fundo, aí eu falei, puta, graças a Deus, né? Porque uma das preocupações que a gente tinha era que, como a Dai era uma, tem diabetes, então o pulmão de um bebê de uma mãe diabética tem uma formação um pouco mais lenta do que o pulmão de uma mãe normal. Então, a gente estava preparado para que no nascimento o Akin provavelmente ia subir para o CTI, né? Por causa Uhum. dessa questão de respiração. Deu que no final a saturação dele, a primeira medição que fizeram deu 100%. Então, o pulmão Maravilha. dele estava ótimo, né? E aí tirou, chorou, ficou lá com a gente. Parece que ia ter uma complicação no útero, mas eles conseguiram reverter lá com ocitocina. Aí terminou tudo tranquilo. Aí dão um recado, falam: olha, é, agora eu vou subir com a Daiane para o CTI, que ela tem que ficar em observação por causa de um remédio de pressão que ela tomou, e você e o bebê vão para o quarto. Aí eu, não, como é que é? Né? Falei, pronto, vai ter um outro ataque de ansiedade, né? Aí ele explicou que não era nada demais, era por causa do remédio, que tinha que ficar 24 horas tomando sulfato de alguma coisa para pressão, e que por isso ela ia ter que ficar no CTI e lá não pode ficar ninguém com ela. Então eu e o bebê no quarto, né? Eu e o Akin ia ficar no quarto, e ela lá. Falei, beleza. A Dai Vamos lá. aceitou, né? A Dai falou, não, ok, entendi. Falei, beleza. E aí eu que não tinha pavor de pegar recém-nascido, né? Eu falava que recém-nascido tem o botão de autodestruição na Uhum. cabeça, né? Não pegava de ninguém. Me vi lá sozinho com a Kim para cuidar. E, cara, tranquilo. Foi, por incrível que pareça, foi tranquilo. 2 noites, aí essa noite a gente subiu para o quarto, eram umas 4h30, ele nasceu meia-noite, né? Com o decorrer de tudo, a gente umas 4h30 subiu para o quarto. Aí entre exames, não sei o que, tal. Fui dormir das 6 às 7, Uhum. né, dormi a historinha, e aí fiquei o dia inteiro acordado lá, ele dormia, tal, tranquilo, aí veio a mãe da Dai, passou lá, né, a cunhada da gente, passou lá, tal, e ele dormiu o dia inteiro, né, só acordava, mamava, dormia, tal, Uhum. também tinha que espetar o pé dele para ver como é que estava a glicemia, né. E aí eu fui nessa de falei, o dia inteiro ele dormiu, vai ser tranquilo à noite, né? Vai continuar Uhum. dormindo e tal. Ele pegou, acho que foi da meia-noite às 3, ele ficou chorando diretaço. Diretaço mesmo. Ele mamou, ficou chorando lá, Nossa. e eu lá com ele no colo, tentando tudo, nada.
Aí, beleza. Aí ele foi, veio outra mamada, ele deu mais uma tranquilizada. Acho que ele foi dormir às 5. Aí eu dormi das 5 às 7 com ele também. E aí, o segundo dia, a mãe da Dai, eu pedi para vir no dia. Eu falei, ó, vem aqui que eu preciso dormir, preciso dar uma descansada para noite, né? Uhum. Aí nisso também liberaram a Dai para começar a visitar, né? Ela ficou o primeiro dia, ela não apareceu, não liberaram ela para visitar. E apesar das 24 horas, ela ficou praticamente, acho que foram 2 ou 3 dias no CTI, porque a pressão não estava baixando. Então, eles pediram mais tempo de observação, porque falaram que não iam liberar ela com a pressão alta, Uhum. né? E aí ficamos lá, eu e o Joaquim, 2, 3 dias, só eu e ele lá. E aí eu brinco que foi um intensivão, né? Falou, você quer ser pai? Então seja É, pai, né? verdade. E aí, sabendo que ele ficava de madrugada, aí eu comecei a me preparar um pouco melhor, né? Como ele dormia o dia inteiro, eu dormia junto com ele, né? Acompanhava um cochilado, um outro e tal. Aí a segunda noite foi pior, eu lembro que acho que ele chorou das 2 da manhã às 6. Aí quando eu consegui colocar ele para dormir, entraram lá para medir os sinais vitais, acordaram ele de novo, aí ele voltou a chorar, falei, putz, né? E fomos assim. Aí quando a Dai foi pro quarto, ele dormiu a madrugada inteira. Eu falei, filho da mãe, é só pra me É. contrariar. E aí recebemos alta. Isso foi na quinta, que ele nasceu sexta de madrugada, né? Recebemos alta na segunda, fim de tarde. E aí na terça ele fez uma madrugada aqui também. Ele ficou chorando, não quis dormir, né? Aí, Uhum. como foi a primeira vez da Dai que aconteceu isso, ela ficou toda preocupada. Eu falei, não, isso é normal. Ele é assim mesmo. Eu falei, é dele isso aí, né? E aí a gente viu que o quê? Na verdade, o hospital deu uma medida lá, mas ele estava mamando pouca fórmula também. Ele Hum. ficava muito tempo com fome, né? E aí a gente aumentou tudo. Aí fomos fazendo as coisas da cabeça aqui que dava certo com ele, que acalmava não sei o quê. E aí, com a consulta da pediatra, graças a Deus, ela falou que o que a gente estava fazendo estava tudo certo, assim, né? Uhum. Tinha pontos a melhorar, mas Sim. estava certo. E aí estamos indo nessa. Ele acorda de tempos em tempos. Ele tá ficando mais esperto durante o dia agora, né? Uhum. Igual hoje de manhã ele mamou às 8, não quis dormir, mas também não ficou chorando. Aí eu fiquei brincando com ele até umas 10, que ele começou a cochilar, né? Sim. Aí quando ele cochila, ponho ele no berço e vou fazendo as coisas aqui do trabalho, né? Como a gente toca a nossa empresa aqui, aí Uhum. não dá para parar, né? Mas tá, é o que igual falou, né? Acho que foi o Wesley que mandou um tranquilo kkk, né? Foi o É Luan. O isso, Luan falou. foi o Luan, né? É uma tranquilidade num ponto assim, mas né, eu esperava mais agitos, noites trocadas, né? Tem noite que eu tô bem, né? Igual hoje eu não tô com tanta olheira. Tem noite que eu não consigo dormir, porque é de 3 em 3 horas. Uhum. Aí você acaba ficando em alerta para acordar, para fazer, né, a mamadeira, alguma coisa. Então, né? Mas tá indo assim, tá Uhum. demais, né? E todo mundo, vocês estavam falando, todo mundo acha que o filho é mais esperto que tudo, né? É. Já falo, não, ele tá com o pescocinho duro e não sei o quê, né? Já acha que tá tudo melhor que os outros É, claro. bebês, né? Nunca pegou um Mas recém-nascido assim, mas esse daqui é diferente, né? não, esse aqui é diferente. Eu peguei e falei, não, é porque ele já é mais durinho que um recém-nascido. Aí minha esposa, não é nada. Mas até que o Poxa, né? André tá sociável, né? Para quem Pois é. não é, Pô, eu lembro que nessa época eu tava puto da vida com Cara, todo Eu mundo. também não eu não vou consigo poder interagir contar com ninguém, não. a minha história, eu não posso contar aqui hoje, senão, enfim, todo mundo tem uma história. acho que o que me deixa mais Mas, o que me deixa mais no pânico é quando ele começa a desandar a chorar e não para, né? Aí você sim. começa a ficar frustrado, fala, pô, eu troquei fralda, dei a mamadeira, tirei a roupa que estava úmida por causa de alguma coisa, Sim. ele tá no quentinho, tipo, o que que eu posso fazer para ele parar, né? E É, não, aí você transformar o universo levanta, no útero, chacoalha, né? né? Exatamente. Às Exatamente, vezes você é a fala, meu, orelha dele que tá ferrou. coçando, mano. Exatamente, a orelha tá coçando e você tá lá trocando fralda, dando TT, ele não é isso, cara, não presta Não, mas atenção. aí, eu que eu acho que eu sou a pessoa que tá mais perto desse seu momento hoje, que ainda tá com 10.
Mano, esses primeiros momentos aí são os mais complicados, que ele não consegue interagir tanto com você. Mas Hum, passa muito rápido, mano. Tipo, passa. quando você pensa que não, já tá praticamente pedindo comida, dando tapa na sua cara pra Falando que comer, te tá odeia, ligado? que você não é mais o pai. Eu Mano, te odeio, é você não é sério, mais meu mano. pai. peruanos são os Sem piores. zoeira. Você vai ter um recém-nascido por 2 meses, mano. Depois você RN é já tem uma 30 dias criança. só. Nem vai ser mais daqui a 30 dias, nem vai mais ser chamado de RN, É, inclusive. não, é 15, né? Ele completou 2 semanas aí, 15 dias é o que falou, passou de RN, né? Agora já é o bebê de não sei quem, já é chamado pelo nome. Com 3 meses você tem uma mini criança dentro de casa já, mano. Nossa, É muito engraçado. Jesus, Jesus. Só chamando mesmo Jesus, porque, olha, é, é, é uma fase boa essa aí, cara. Não tá É, difícil, não, viu? Queria voltar às vezes pra essa fase. pois é, cara. E aqui que a gente tá tentando o número 2. É, É. Ó, Aí sim. aí sim. mas eu ia dizer isso aí, Robson. É isso Aqui a gente já tentou e já deu certo, já tá a aí. caminho, segundo. É sério? Aí sim, Ah, Tu fala boa! assim do nada? Que Não, isso, mas Como eu é que não, falei, cara? eu Nem pra falei, dar um suspense. falei com o Google Forms lá do Diego, lá, eu falei, bem novidade aí. porra, é bem novidade. É o quê? Um programa É, novo? Não, é né? Um CPF novo, amigo. sim, a gente tentou em Parabéns, irmão. dezembro, Parabéns. e aí engavetou Caramba, em dezembro, a minha esposa já tá com 5 meses já de nossa, gestação. Ô, que Nossa, bacana, cara. Foi ô, bom te Eric, conhecer. o Deus Sim. negro. Diego, Eu eu vou acho parar de que tentar. Vapo, Ó, vapo. também tem uma eu acho que eu novidade tô naquela massa. fase. Olha, Eu tem acho uma que eu tô novidade naquela fase ainda maravilhosa. de. Eu vou até pegar aqui a novidade. Calma aí. Essa novidade aqui, ó, isso aqui, ó, veja, deixa eu mostrar se aparece. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Serviço de Cirurgia Geral, Ó, Ai, ai, vasectomia, tá ai, marcado, ai. amigo. Está marcado É já, de né? Santo Antônio, 13 de junho, eu vou cortar os bagos fora. mas eu já avisei que aqui também é assim. Fechou o segundo, fechou a fábrica. Tô evitando até o contato, até o dia da cirurgia. Tô aqui, ó, Sim. celibatário. Não, eu ia dizer que eu tô nesse mesmo caminho que o Diego aí. Ah, Eu, tá. eu- não, por Pensei que, favor, cara. E pensei aí, que... vendo o Robson aqui, não, fazia número 2. Falei, será que o Robson quer fazer cocô, mano? Falou, não, é um filho mesmo. Tá maluco? É quase, quase, quase. Não, a Não, é um Lanai me filho obrigou a mesmo. esperar 4 anos para ter o segundo. 3, 4 anos. Eu Cara, também quero. O Deus negro disse crescei-vos e multiplicai-vos. Tamo sim. aí. Tá ligado? Olha, eu vou dar um conselho de quem tem. Eu sou o único que tem dois aqui? Sou, né? Sim. Sim, é. Cara, o mais Hum. perto possível, gente, o mais perto possível. Eu tô Então, enfrentando, eu tô Agora já enfrentando. era. Não, cara, ó, dois Terrible Two, a Aurora adiantou o Teenagers lá, tá um pandemônio aqui. Cara, eu sabia que viria desse jeito, mas tá difícil, cara. Benjamin, desses dias, eu te odeio, você não é mais meu pai. Já falou isso um monte de vezes. A Aurora, você diz que não levanta a mão pra bater. Gente, olha. Parabéns. Pior que então, isso, mas foi uma conversa com o Diego que fez eu. Ah, tem que ser logo, se quer. adianta. Adianta. Quem quiser adiantar, adianta. André, se Pô, já eu quiser nem vou tentar, conversar com já. o Diego. pô, e tem um Deixa Nem vou Deus. fato, né? conversar com o Diego. A gente conversou com a obstetra e ela comentou que, pela literatura, ela não aconselha ter o segundo parto, por todas as questões que passou, da Sim. pressão e tudo. Ela falou: olha, não aconselha ter, a literatura não aconselha ter, mas a literatura também não aconselhava ter o primeiro. Não. Então, fica a critério de vocês o risco e tudo, né? Aí ela jogou essa na nossa cara. Aí a gente É, tá pensando, porque o prazo é em 2 anos fazer o segundo, né? cara. E aí a gente Nossa. tá pensando se vai tentar, se vai pôr a vida da Dai em risco, né? Porque eu falei, o risco é todo dela, né?
ou se a gente vai para uma adoção. Aí estamos decidindo ainda. Falou, vamos É. curtir o Aquinho um pouco e depois a tem gente tempo, tem preocupa com isso, né? Você Rapaz, ainda. você tem Mas tanta coisa para viver ainda. Exatamente. É igual aquele saudade daquilo que a gente não viveu. Exatamente. Bem por Não, aí. agora ele tá, não, aqui é maravilhoso. Daqui uns Nossa. 3 meses vai estar que nem eu. Eu Tipo, não aguento uma mais. creche Vai que eu ser, socar calma aí, essa que eu. menina, mano. Parenta, vai ser o resenha 12, não aguento mais meu filho. Cara, E agora a gente vai ver essa diferença aí no nosso amigo Vicente, vai ter o Joãozinho. Vamos ter porra, muito o que conversar, porque, né, mano, é. é o mais velho aqui da turma, Sim. que a gente vai entender como é que vai ser essa percepção dele. Essa dinâmica aí. Sim, de outra perspectiva, muito Sim. importante. Porque tem uma parada que diz, até certa idade, a criança ela não entende que ela é irmã, tá ligado? A diferença de idade entre Benjamin e Aurora, ele entendeu depois, mas ele não sentiu. Vicente vai, cara, muitos olhos voltados para ele nessa construção. Porque vai sentir feio, assim, não é rogando praga, não, mas ele vai sentir muito. É uma quebra de paradigmas epistemológicos. Mas, cara, que legal, muito bom. A gente Parabéns. fala, o amor vai multiplicar. Ele, pai, não vai multiplicar, não vai dividir. Vai dividir. É isso, eu costumo dizer, né, cara? Sempre falo nessas trocas quando eu tava conversando a respeito disso. Uma das coisas que eu mais acho, e você vai vivenciar, né? E quem tem 2 filhos talvez tenha vivenciado, que é que se o segundo filho tivesse vindo antes do primeiro, a gente seria pais muito melhores, cara. De verdade, assim. O Benjamin era um monte de coisa, a Aurora não, deixa cair, deixa aí no cantinho aí, qualquer coisa, sabe? Mas, pô, legal, bacana, fico feliz de verdade, assim, brincadeiras à parte. Sim. Fico feliz de verdade, cara, isso é muito bacana, sabe? Ainda mais que planejado, é lindo. Planejado, com uma rede de apoio, com outra criança mais velha, aí vai ser uma experiência maravilhosa, muito bom, parabéns mesmo. E André, né? Tá muito lindo, tudo muito bom, mas daqui a pouco vem cólica e salto de crescimento, né? Então, A Exatamente. cólica começou. A então, Os cólica saltos vai ser começou. massa. saltos Os e saltos vai picos. Não, é o que eu tô falando. Eu tô falando para todo mundo. Eu acho que vai piorar no segundo mês. Que ele vai ter a Rapaz, noção de que ele é um ser separado da Daiane. Aí todo mundo, não vai. Tá bom, Imagina. vamos Pode ver, vir, a vamos água tá ver. quentinha. você tem que ver o salto do quarto mês, rapaz. O salto do quarto mês é sinistro, tá E quando ligado? dá aquela vacina do rotavírus, que a criança para de fazer Nossa. cocô de neném e começa a cagar fezes de verdade. Não, para dar vacina já é um sofrimento, né? Você tem um negocinho minúsculo que você tem que segurar para a mulher enfiar uma agulha do tamanho do seu dedo na criança. mas também, deixa eu aliviar. Tu vai começar a sentir traços teus, Sim, jeitinhos Sim, teus, sim, sim, jeitinhos da Dai. Vai sim. começar a ver, pô, a minha família tem um pouco disso aqui. Uhum. Tem um lado bom também, cara. Tu Não, vai não começar. estamos aqui tem- para ficar falando só do não, lado ruim, não. não sei se já veio o primeiro sorriso. Já veio o primeiro sorriso? Já. Aí. Às vezes você tá ah lá, se conversando assim, ele abre derreteu o todo. sorrisinho, assim, depois. Filho da Não, mãe. pô, a gente zoa, mas é a melhor coisa do mundo, você é louco. Se não fosse, a gente não tava aqui, né? Pô, a É. gente ia ter um programa para falar sobre ser pai se fosse ruim. Se fosse ruim, a gente não tava Viu? aqui. De A verdade. gente só brinca um pouquinho. Mas fala pra mim, a piscina tá geladinha ou tá quente? Quentinha, recomendo. Isso, O porra. Eric já tá metendo Tá. segunda aí, tá certo. Recomendo muito. Tá Aprendeu recomendando. bem, Diego. Aprendeu bem, Diego. Aprendeu bem. Pode vir É que um eu te esquema de sustenho. pirâmide. Crianças é um esquema de pirâmide. O problema é quando quebra. Bom, eu acho que isso encerra o nosso resenha. E a gente fica por aqui, porque já deu meia-noite e poucas e a gente tem muita coisa para fazer. O turno de André vai começar daqui a pouco e eu vou tentar recuperar uma noite de sono aqui. André, Gente, se quiser ficar aí bater um papo com o Diego, né? Olha o não, Robson aí, ó. eu mesmo. Hoje eu vou dormir cedo. Hoje eu vou Aproveitar dormir o cedo. turno.
Meia-noite e 12, tá cedo, vou dormir à noite, é uma criança. Não, eu já tô escutando a Day ali fazendo o TT, já tá É. fazendo agito ali na cozinha. Daqui a E pouco não eu é vou pra lá quem dar não, um. é pra você, tá? Não é pra... Tá bom, André, acabou, pode voltar. Gente, obrigado. Beleza. Mais uma resenha muito Valeu. bom. Valeu, Valeu meus mesmo. irmãos. Boa Forte noite aí. abraço. Até mais. Um Boa abraço. noite. Noite. Tchau, Rapaziada, boa tchau. noite. Tchau, tchau.